Faz o passinho do Romano. Lança o passinho do Romano. No, God! No, God, please, no! 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 Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o Fred Pavão e vamos torcer para esses romanos não voltarem como bonecos de plástico. Eu sou o Júlio e se esse episódio fosse um filme da tela quente, se chamaria A Romano Confusão. Meu Deus! Eu tô aqui vivendo de boa da minha fotossíntese. Você é a Ingram, né? É! Oi, eu sou a Ana e não é cute, é saia. Não, pera. E eu sou a Thais Ox e esse episódio foi a luz no fim do túnel dessa temporada. Olha aí. Finalmente, tá, o pessoal que escuta a gente em casa, eles sabem que a gente tem sempre esse momentinho de gravar e de pensar nas nossas aberturas e de falar que você demorou a dar a luz nessa abertura. Foi difícil dessa vez, foi difícil mesmo. Nós. Sim, justamente. Hoje estamos aqui reunidos para falar sobre o quê? Sobre esse episódio aí da Rona Munro, o Eaters of Light. Isso, 10ª temporada quase chegando no final. Sim, agora. Estamos aí rumando para a última parte. Romano? Olha, viu? Você Estamos aí rumando para a última parte da temporada, já o two-parter final. E a gente teve aí a honra de ter a Rona Munro, que foi a pessoa que escreveu o último arco da série clássica, escrevendo aí quase o finalzinho desse episódio da série moderna, né? Exatamente. Sim, um episódio que, no geral, agradou. Acho que ninguém odiou o episódio, mas não foi algo que assim, eu adorei. Eu queria ter gostado mais, mas não gostei tanto. Calma, segura essa nota aí, Sim, que a gente sim, dá sim. nota só no final. Sim, justamente. E antes da gente começar a falar sobre o episódio propriamente dito, a gente vai fazer o quê? Ler os e-mails que a gente sempre lê, dia de praxe. Então, vamos lá. Vambora! Chegamos aí naquele momento da semana que nós gostamos muito, que é o momento que nós falamos com a galerinha lá do outro lado. E-mails. Sim, é tipo a sessão... Eu não lembro qual era o desenho que tinha, que meu irmão assistia quando ele era pequeno. Não era um desenho, era um que tinha um cachorro azul. Pistas de Blue, lembrei. Não conheço. Que era um programa que tinha um cara humano e ele interagia com desenhos. E aí tinha legal. uma hora do desenho que chegava o carteiro. E aí ele via, e só os caras tinham nossos amiguinhos lá de fora tal. Até hoje eu não sei se era pessoa de verdade, tipo no Bigman. Lembra o Bigman que tinha a hora das cartas? Tinha a hora da cartinha. Só depois de adulto que eu fui ver aquela porra, que eu vi que eram nomes completamente fakes. Eu pensava que realmente você podia escrever pro Bigman e Eu também, eu pensava, poxa, eu queria escrever pro Bigman. Olha aí. Então, seja... Qual era o nome da assistente do Bigman, que eu não lembro? Teve vários, teve Rose. Ótimo, seja a Rose e leia as cartinhas pra mim, que sou o Bigman ou o Lester, depende de como você quer ver desse É verdade. podcast. Muito bem, o primeiro e-mail é de Jorciane. Vamos lá. Oi, tudo bem? Primeira vez que sento e escrevo pra vocês, apesar de toda semana ouvir os podcasts. Aqui é a Jorciane, mas podem me chamar de Anne. Você chamou de Luciane, cara. Não, mas ela fala que pode chamar de Anne. Então chama de Anne. 28 anos, Cuiabá, Mato Grosso. Centro-Oeste sendo representado Acho aqui. que é um dos primeiros e-mails de Mato Grosso que a gente recebe, né? Não, tem bastante Não, que mas vem. quem chegou a ler aqui... Que a gente lê, não sei. Fiquei uma semana com as anotações que jurava fazer o e-mail e mandar e não deu tempo, então aqui vai. Sobre Doctor Who, estou seguindo faz 2 anos. Vi toda a nova geração e estou no começo da primeira, acho que da série clássica, na verdade. Sobre a atual temporada, como a saída de tantos personagens e equipe, estou esperando o final para dar uma nota, mas, sinceramente, a 9ª foi a melhor temporada até agora. Tá fazendo coro ao que eu sempre falo. O Fred também acha que a 9ª é a melhor temporada até agora. PS, estou adorando a Bill, me sentindo super representada pela falação e o jeito dela de fazer perguntas que eu sempre quis fazer também. Realmente, apesar da 9ª, pra mim, ser a melhor temporada, a Bill tá sendo a melhor companion de agora, dessa fase do Mofá. É verdade. Então eu fico eu tô meio conflitante. Mas eu gosto da Amy também. Eu gosto da Amy também, é difícil. Mas eu não sei, acho que Bill mais que Amy, não sei. Não, cada uma do seu jeitinho. Sim. Muito bem, sobre o episódio The Empress of Mars. Vou falar pouco. Esperava que fosse ruim por causa do anterior. E Marte, o trailer não tinha me animado muito.
mas gostei do episódio mais ainda do que The Lie of the Land. Então a Annie, ela faz parte da galera que não curtiu tanto o desfecho do Three-Parter, né? Teve realmente bastante gente que não gostou. Sobre os Guerreiros de Gelo, ainda não cheguei nesse da série clássica, mas como raça de Marte, seria plausível, como vocês disseram no podcast 63, que não fossem a única raça do planeta. Afinal, a armadura deles e a estrutura de raça guerreira geralmente quer dizer que eles estavam lutando contra alguém, podendo ser nativos ou até invasores de Marte. É verdade, tipo, a gente fala que em Doctor Who não chega a aparecer outros povos, mas não faz sentido algum ser um povo tão bem equipado e com... Se não tem uma ameaça pra combater, né? Mas realmente, também não significa obrigatoriamente que vá ter outro povo. Pode ser invasão. Pode ser de tudo. Mas eu acredito que tem, porque em Doctor Who sempre tem mais de um povo. Eu também acho. A Gargantula. É, a arma gigante lá, a broca laser. Não sei porquê, mas esse nome me faz lembrar de algo que no momento não lembro. Será que já não haviam usado esse nome nos livros de Doctor Who? Se lembrar, manda um e-mail falando. Gargantua geralmente é uma coisa assim gigante, né? Tipo, o nome diz Gargantua. Inclusive em Kill Bill, né? A Elle Driver usa essa palavra para dizer qual é o poder do veneno da Black Mamba, né? A cobra lá. Que... Gargantua. É uma palavra que eu não uso sempre, mas eu vou usar mais. Exatamente. Amei a Imperatriz, seja por ela ser uma mulher forte e decidida, que eu estava com saudade de mulheres assim em Doctor Who. Depois da Amy e da River, quase não teve isso. A Clara era fraca, não curto muito ela. Gostei também do amadurecimento comprovado da Bill como companion, pois o doutor pediu para ela fazer uma distração e ela soube o que fazer sem precisar de dicas nem nada. Além que ele confiou que ela saberia se cuidar. Acho que isso mostra o quanto ele confia nela e sabe que ela tem capacidade por si própria. Só precisava de alguém que confiasse nela e dissesse, você consegue. Que é isso que a gente falou no primeiro episódio, né? Inclusive teve uma pessoa que chegou essa semana em alguma das redes sociais e falou que eu não gosto da Bill porque foi uma companion escolhida sem sentido nenhum. Só que não. Porra, não, cara. Ela faz parte do mesmo padrão que todas as companions, isso inclui Clara, Amy, Rose, Ace, todo mundo. O doutor escolhe quem tem potencial, né? A companion, ela tem potencial, ela é pau pra toda obra, ela sabe se virar, ela é independente. Ela ajuda quando precisa. Ela tem um bom coração também, geralmente, faz muitas perguntas. Eu acho que é isso que torna uma companion companion. E é engraçado que a gente chega a falar isso no podcast de hoje, né? Que ela diz aí que o doutor, ele confia na Bill, né? Porque tem uma hora que o Nardole fala assim, então, acho que a gente perdeu ela, né? Acho que ela morreu. E ele fala, não, você tá maluco. Não. Tipo, ele confia nela a ponto de saber... Que morreu o quê? Ali rola um pouco de desespero, tipo, não, tomara que não, que isso, eu vou pra lá. Mas também tem uma parte dele que acredita que não, porque... Porra, ela é companion dele, né? Ela sabe se virar também um pouco. E ele tá passando muita coisa pra ela também, né? Sim. Enfim, é isso. Ficou um pouco grande. Se forem ler no podcast, podem cortar algumas partes. Estarei sempre ouvindo vocês. Beijos. Muito obrigado, Jorciano, pelo seu e-mail. Gostamos bastante do que você falou aí, né? Sobre o Emperors of Mars. Realmente foi um episódio bem bacana. E foi um episódio que pegou todo mundo de surpresa, como a gente falou no podcast passado, né, cara? Verdade. Ele fez a gente... Aí tava ainda achando que não eram essas coisas e foi um episódio. E de repente, né? Eu gostei bastante. Bem low profile, na verdade. Então, bastante. Vamos aí pro segundo e-mail do dia da Marina Castro. Uma reincidente. Uma reincidente, nós já lemos e-mails da Marina aqui antes. A Marina, pra quem não lembra, é aquela pessoa que gosta de escrever e-mails muito grandes, mas muito bons e-mails. Ela é de Campinas, São Paulo, e ela escreve e-mails muito grandes, mas não tem problema, a gente lê tudo aqui, só que a gente não pode ler tudo no podcast, senão vai ficar uma hora, né? Ele lê só o e-mail dela, né? Mas é meio chato ler só um e-mail, né? É um pouquinho complicado, eu tô aqui procurando a parte que ela fala que The Emperors of Mars, então vamos direto pra parte do The Emperors of Mars. O legal da Marina, porque você não citou aí, é que ela é uma pessoa que é muito atenta a detalhes, que ela reparou que você estava meio gripada. É verdade. Não, você tava meio fungando, né? Eu não tava nem gripada, mas é que quando tá frio assim, eu fico meio anasalada, assim, né? Você dá umas fungadas também. Dá umas fungadas. Eu sei. Desculpa, gente, mas ela tá bem, ela tá bem. A gente tá cuidando bem, dando suquinho de laranja, fazendo os cães, essa porra. É o papel higiênico do lado o tempo todo, mas simbora. Muito bem. O que a Marina fala aí de Emperors of Mars? Sim. Adorei o início na NASA. Aliás, se vocês não seguem o perfil deles no Instagram, vão conferir. Eu sigo eles no Instagram. Eu também. É quase como viajar com o doutor. Tem muita coisa legal. E confessar, eu fiz o countdown junto com eles. Como diz o doutor, I could never resist a countdown. Isso me lembrou muito, tem uma cena de Austin Powers. Não, também, Final Countdown. Vai ser uma cena de Austin Powers, não sei se é no 1 ou no 2, que o Dr. Evil manda começar a contagem de 100. Nossa! Aí tipo, ele tá na nave aí, 100, 99, ele fica até o 80 e ele sai ali.
Tá bom, vai de 10 aí. 10, 9, ele... Fala logo já e eu já decolo. Sensacional. Vamos repetir. Obrigada a Nossa Senhora de Gallifrey que inspirou o Gates a desistir da ideia de fazer uma continuação Sim. de Sleep No More. Amém. A gente agradece muito, muito mesmo, em letras garrafais, porque o episódio foi tão legal que eu fiquei imensamente feliz que ele tomou essa decisão. Realmente, Sim. se fosse uma continuação de Sleep No More... Ia ser ruim igual Sleep No More, né? Apesar de ter pessoas que gostam, a gente respeita essas pessoas e elas até já terem vindo a público e falam, não, É eu verdade, gosto. é verdade. Mas é meio que um consenso que o Gates, apesar de gostar muito de terror, como eu sempre falo, ele não faz muito bem terror, mas faz muito bem fundo histórico e esse episódio foi de fundo histórico, então ele tá de parabéns. Depois de um three-parter que deixou todo mundo tenso por semanas, foi bom um episódio mais leve pra dar uma respirada. Como vocês falaram, foi bem aventura mesmo. Eu adoro quando os episódios assim funcionam. Porque vamos combinar que se aquele cliffhanger final é algum indicativo, teremos 3 semanas surtando outra vez. A gente teve essa semana um pouquinho mais baixa, mas pelo finalzinho do episódio, realmente começou ali... Tá vindo um negócio Tá chegando. Tá abalando a gente já. Inclusive tá. a BBC liberou o pôster aí, que meu Ai, Deus. meu pai do céu. A gente tá numa onda aí da galera que critica muito pôster, né? Mas eu... Assim, Não, tudo a bem. moda de hoje em dia é falar mal de falar qualquer mal de pôster que for divulgado. Assim, mas assim, sinceramente, cara, eu não achei tão ruim assim. Eu achei bem legal, na O verdade. pôster é uma homenagem ali ao pôster do especial de 50 especial. anos, né? Eu não vou falar que tá a maior produção artística, o mestre do Photoshop, não. Tá bem básico, mas a gente tem que lembrar que é um episódio de semana, né, cara? Tipo, não é... Tudo bem, já teve posters bem mais legais, né? Mas, assim, não achei tão ruim quanto estão Acho falando. que na época da temporada 7B teve uns posters bem incríveis. Na 7A também. Na 7ª temporada, a BBC soltou uns posters bem legais. Sim, sim. Mas eu gostei desse e eu espero que eu goste tanto do episódio quanto eu tô me empolgando pra ele, cara. Com certeza. Sim. Bom, voltando aqui pro meio da Marina, enfim, queria conhecer mais dos Ice Warriors. Só tivemos 2 episódios com eles na série moderna, não? Sei que mesmo que eu ainda não tenha visto muita coisa da clássica, deu pra sentir bastante o clima de série clássica que vocês citam facilmente. Os Ice Warriors, eles são um vilão meio que... Sei lá, banda B dos vilões de Doctor Who. Apesar de serem vilões muito bons. Até porque eles não são vilões, né, necessariamente, né? Eles são tipos de personagem Doctor Who. É só mais uma raça alienígena, né? Mas realmente eles aparecem pouco. Na série moderna a gente teve só esses 2 episódios. Na clássica também não teve muito, assim. Você não vai ver como você vê Dalek ou Cybermen. Você vê muito deles em universo expandido, em livro, alguns quadrinhos e tal. Mas eles são bem legais, sim. Sim. Muito bem, quando a Bill cai no buraco e o Nardole volta pra Tardes e ela simplesmente desmaterializa porque sim, na hora fiquei, ferrou, onde ela tá indo com o Nardole? Porque pra todos os efeitos, no ponto de vista do doutor, ele simplesmente resolveu dar uma voltinha até a 6 ser mais próxima, porque não tinha uma corda longa o suficiente a bordo para içar a Bill. Tardes, Telha Norte, né? Tardes, teimosa pra caramba. Nardole vai recorrer a quem pra tentar persuadi-la a voltar pra Marte? Missy, fudeu, que diabos a Tardes tá pensando? E a gente vai ver aí, ao final do episódio de hoje, que não só o doutor fez essa vista grossa aí pelo Nardole ter tirado ela, quanto deixou ela lá, né? Tipo, ela meio que tá morando ali agora. Tá folgadinha, né? Tá achando que tá dominando. E foi uma coisa que eu acabei deixando passar no podcast, mas é um negócio muito legal. Ela cita nesse episódio de hoje, né, Gente, como é que é? No Eaters of Light? Eaters of Light. Que ela fala que ela não tem como fugir, que ela tá prisioneira nessa tarde também, porque ela tá linkada ali com o console, ela não consegue fugir dali. E isso lembrou muito o mestre de Scream of the Shalka, né? Que pelo canon ali de Scream of the Shalka, que é um canon separado, né, de Doctor Who, ele é um nono alternativo. O mestre, em dado momento, teve que ser remontado como um ciborgue. E aí o doutor, pra evitar que ele fuja e faça merda, deixou ele meio que linkado sempre ao console da TARDIS. Então ele meio que funciona como um Waze, da TARDIS. Sei e lá. ele não tem como fugir. Olha, que entendeu? doideira. E a Missy fala isso e me lembrou bastante, ainda mais a gente vivendo nessa época em que Sir Derek Jacob tá voltando como mestre com o Iana, né? Melhor mestre, cara. E ele fez esse mestre também lá em Scream of the Shalka, então eu não consegui não relacionar. Com certeza. Na real, o vestuário da infantaria britânica me lembrou o caçador de Jumanji, com direito a atirar no humano. Sim. Ou, no caso, no doutor, e não no Friday. Aí ela fala assim, aposto que eles acharam a nave dele numa sexta-feira e resolveram chamá-lo assim, porque o nome dele era complicado de pronunciar. Na verdade, a única explicação que eu consigo aceitar. E aí vou pesquisar sobre Crusoe versus Friday, que não sou familiarizada, e descubro que a origem do nome é justamente essa. Sim, é porque o sexta-feira no Robinson Crusoe era o nativo que ninguém conhecia, né? Era o ser misterioso do local que ninguém sabia de onde era. E aí eles deram o nome de sexta-feira. Se eu não me engano, no Robinson Crusoe é porque é uma sexta-feira. Isso, exatamente. E eles fizeram a mesma coisa porque o sexta-feira de Doctor Who, ele era um ser, né?
indígena numa terra o distante. indígena, é o Não deixa de local, ser. né? Os caras montando acampamento dos Pistola de Marte e tomando chá. Meu, isso é tão britânico que não dá pra não rir. Muito, vamos manter um mínimo de normalidade numa situação que não é nem um pouco normal. Sim, sim. E posso dizer que pirei quando aparece o retrato da Rainha Vitória. Eu automaticamente pensei, I'm not amused. Não deu pra evitar. Esse lance deles tomarem chá pra manter a normalidade, o maior exemplo que a gente tem isso são brasileiros na guerra jogando futebol pra passar o tempo, É né, verdade, cara? é verdade. Mas acho que isso é meio que um impulso humano, né? Você tenta trazer um pouco de rotina pra momentos fora do padrão pra se normalizar, pra se Pra acalmar, não né? surtar mesmo, né? Amei o efeito das armas dos YCRs de comprimir a galera. Origami humano faz sentido, mas o compressor de carro foi o que eu pensei na hora. Ficou muito legal. E sim, lembrou muito do Tomb of Cyberman. É tão legal saber do que vocês estão falando, vocês não têm ideia. Ah, sim, porque a Marina ela tá se aventurando naquela série clássica. ela aí. tá assistindo Então a gente já agora. sabe que ela passou de Tomb of Cyberman, ela já tá da No metade pra frente do segundo. É, quando a Iraxa acorda a colmeia. Na hora também pensei isso. Falando nela, amei o visual dela, gente. Tô com a Thaís em The Prison Horror, a constar. É legal o episódio, mas aí revela que aquele bicho e tudo desanda. É, aquele problemas de episódio de terror do Gates, que eu sempre falo. Sim. Catch Love Pretty Boy, como diria o Nine. Eu não fui com a fuça dele logo de cara. E não estava errada. O rapaz negro que é usado como escudo humano por ele, eu fiquei muito puta com isso. Prova que o pega-amor, pega-amor. Catamor. Catamor. Também gostei muito do cabelo da Bill, Thaís. Ah, ela tá tão bonitinha. Confesso que senti falta da roupa laranja. Mas essa roupa nova é muito bonita também. Ela é slick, né? Ela é fininha. Eu gostei do visual. Ela- Aliás, você falando no lance do cabelo, qual era daquela mulher que fazia os comentários de cabelo e roupa no tapete vermelho? Ai, a Joan Rivers. É, você é tipo a Joan Rivers. Ai, eu sou a Joan Rivers de Porque Doctor sempre que tu acompanha uma Who. coisa, você, olha que cabelo legal, compra aqui. Ai, gente, achei o look dela tão descolado, tão je ne sais quoi. Voltando a falando aqui da roupa, né? Gritava steampunk as roupas dos vitorianos. Também relacionei com Cyberman na hora. Aliás, numa das chamadas do sci-fi desse episódio, enquanto eu tava zapeando, fiquei com a impressão de ouvir a música que meio que anuncia o Cyberman nos episódios. Talvez o Murray Gold tenha usado algum trecho do tema deles para compor a peça que acompanha. Só pesquisando mais pra saber. É, porque a trilha de Doctor Who, ela é meio parecida, né? É. Óbvio, né? Cada música tem o seu toque especial, mas elas são meio parecidas. Aham. Bill fazendo referências a filmes o tempo todo, o doutor só botando na lista pra ver no futuro. Aí ele lá pro final citando Frozen. Eu ri demais. Na hora, associei com Tem and the Christmas Invasion citando Rei Leão. Justamente, isso prova que o quê? O doutor, ele é um fã da Disney, né, cara? sim! Ele fica muito tempo vendo coisas da Disney. Ele deve adorar. Pois é, ele deve ser lá na tarde, deve ter uma sala só com DVDs da Disney. ou ele conversou com o próprio Walt Disney, né? Já Isso pensou é o muito episódio do doutor encontrando o Walt Disney? Walt Disney, ia ser legal. Caraca, ia ser muito legal. Aí descobre que a cabeça tá congelada e tal, aquele papo todo. Nossa, imagina. Essa cena que eles estão presos, que a Bill tem que entender toda uma outra realidade do Coronel Godsaker e seus preconceitos foi bem legal. Tipo, outros tempos, outras moralidades. Algo que o Nine vivia repetindo pra Rosie. Por sinal, justamente no episódio do Gates, que foi o The Unquiet Dead. A gente tentou Unquiet lembrar o nome desse episódio aqui no podcast. sim, ia Que a com gente você, fala, o episódio de Charles Dickens. E de novo, né, no Eaters of Light, teve o lance da normalidade também. Que tudo se explica com o momento em que se passa. É engraçado, né? Ela ter destacado isso, a gente fala isso no podcast agora. Exatamente. Quando eles descobrem a tumba, eu já pensei, isso não é uma tumba, é uma câmara de animação suspensa e essa imperatriz vai acordar e vai dar merda. Não deu outra, Iraxa maravilhosa. Eu amei o ignora em todo mundo e chamando a Bill pra dar a opinião dela. Não confiando 100%, inclusive na opinião do Friday. Foi sensacional. Óbvio que um idiota ia atirar primeiro e perguntar depois. Sempre tem um idiota. Sim. Muito legal isso, Provando né? aí que atirar primeiro e perguntar depois não é privilégio norte-americano, né? Oh! Sempre tem alguém que faz isso. Com certeza. Uma das coisas que mais adoro em Dr. Who são os efeitos práticos. Também sou da turma que prefere eles a CGI, porque é lindo quando bem feito. Aliás, se nunca viram Face-Off no Sci-Fi, vejam, é muito Eu legal. tenho uma vontade de ver, cara. Parece porque bem legal. A gente não assiste. E a Ana, no podcast de hoje, vai falar disso também, né? Que ela achou, o Júlio também, né? A gente vai falar disso. Que às vezes o efeito prático é mais legal do que o CGI, Na né? maioria das vezes. Né? Sim.
Quando os Ice Warriors aparecem do lado que os britânicos estão saindo da Terra e começam a retalhar, eu lembrei das aulas de história sobre a Guerra do Vietnã, com os Vietcongs detonando as forças armadas dos Estados Unidos e os caras sem saber como eles faziam isso. Tipo, eles conhecem o terreno, pois é a terra deles. Óbvio que vão saber os caminhos que um grupo alien ao lugar não saberia e tomar a ofensiva, né? Então, mas é o que acontece, né? Quando você domina o campo, você tá muito além de quem tem... Óbvio, né? Armamento sempre ajuda. Mas você saber o terreno, né? Em especial quando os seres humanos são os alienígenas, né? Você sacou isso bem? Te dá uma vantagem cavalar em cima. Sim. Fui pesquisar o que era Alpha Centauri quando terminei o episódio, porque não é a primeira vez que vejo menção a eles. E fiquei, meu Deus, mais referência à série clássica. Também achei que era Missy na hora que começa a falar, mas aí revelam essa raça e eu, quem são esses caras? Todo mundo achou que era Missy no começo. É porque a voz da... Parece aquelas vozes que a Missy faz, né? Quando eles voltam para Tardes, o doutor reclamando com o Nardole que ele sumiu. Eu sabia, só pela expressão dele, que a Missy estava ali. E a expressão do Capaldi quando ele se dá conta de que a Missy tá ali fala por si só. Sim. Ele tá full da vida que ela saiu do cofre, visivelmente preocupado pelo mesmo fato e até um pouco esperançoso. E a expressão da Michelle, então, alguém, por favor, coloque esses dois trabalhando juntos de novo, porque a química deles é boa demais. Legal que ela falou isso. esperançoso, cara. Lembrando que ela mandou esse e-mail a semana passada, né? Faz muitos dias. E no episódio de hoje, né, o de ontem, dependendo de quando você viu, ele fala justamente isso. Ele fala que a esperança ela é tentadora, né? Você fica com vontade de acreditar que a pessoa tá melhor mesmo. Sim, parece até que a Marina viajou no tempo e assistiu já o episódio de ontem, né? Porque olha só... de hoje, né? Porque olha só, ela falou várias coisas que tinha em Emperors of Mars e também teve em Eaters of Light, mostra né? que ela tá analisando a série bem, né, cara? Sim. E aquele lance que a gente falou, né? O lance de você entender o personagem, né? Você entende por que o doutor tá comprando a ideia da Missy, né? Exatamente. Sim. Nota do episódio. Vou com a Thaís de Tennant, lá com a dona, antes do Dalek ir atirar nele quando a empolgação de ver a Rose distrair ele. Então, Tennant quase aparecendo no Já quase no final. O episódio foi muito legal. Gate se redimiu daquele episódio que não deve ser nomeado de forma brilhante. Fiquei muito feliz com isso. Compartilho do sentimento de filme Sessão da Tarde. Me senti vendo Goonies. Basicamente meu filme favorito da infância. Sim, tem uma pegada de aventura de Sessão da Tarde mesmo. Sim, e é isso, Marina. A gente cortou várias partes do seu e-mail, foi bem legal, mas assim, a gente fala mais sobre o episódio e bem legal as coisas que você falou sobre ele, né? Sim. Várias coisas que a gente às vezes nota, às vezes não nota também. Coisas que tiveram em Eaters of Light. As pinceladas do e-mail, né? Mas bem legal, gostamos. Como sempre, um ótimo e-mail, sendo aí diretamente proporcional ao tamanho do e-mail, né? É verdade, é verdade. E outra coisa que também foi muito grande foi o nosso review dessa semana. Do episódio, que foi um episódio... Não foi um episódio super legal? Não, foi um episódio ok. Foi um episódio... Dividiu opiniões, né? A gente chegou a ver na internet. A maioria do pessoal parece que não gostou muito. Porém, tiveram algumas pessoas que falaram, nossa, achei super bacana. Porque Dividiu. Foi um episódio ok. Ele não foi ruim, mas também não foi excelente. Ele foi bom. Mediano. Foi mediano. Filler, como a gente costuma dizer. Sim. E lembra aí pro pessoal que tá escutando agora aqui a leitura de e-mails, qual é o e-mail do Dr. Brasil pra eles mandarem a opinião deles sobre o Eaters of Light pra semana que vem. podcast@drrubrasil.com.br. Maravilha. Então, pega aí sua lanterna, seu lampião e todas essas coisas que tem luz pra alimentarmos o bicho de CGI mal feito. Vamos lá. Simbora! Então vamos aí dar luz a esse review, né? Esse episódio aí que ele trouxe uma junção de lados opostos, né? A gente tem aí, quando a gente teve todos os trailers desse episódio, eu pensei que ia ser só Legião Romana, Legião Romana, Legião Romana, Legião Romana, e no final... E veio uma galera nova, né? Galera que entrou aí de gaiato. Pois é, a gente tem ali... Inclusive a gente chamou a Ingra pra esse episódio porque ela curte história e ela poderia dar uma luz aí, né? sem piadinhas. Uma luz no assunto. Sentido, é verdade. Uma luz histórica ao longo dos romanos, porque se você que está ouvindo a gente não sabe, essa legião aí que sumiu, e a gente descobre que na verdade não sumiu de verdade, mas sumiu. É porque morreu o vocalista, gente. Não, bem a legião urbana. Não, sei que você tá confundindo. Quase, mais pra romana. Essa legião romana que sumiu, ela é um mistério da humanidade, né? Eles eram, sei lá, 5 mil, né? Conta pra gente aí. Fala um pouco mais sobre esse lance. O negócio é mais ou menos assim. Os romanos e a história da Inglaterra, eles estão ligados desde o início de tudo, porque os romanos, eles vieram e dominaram os celtas, que estavam na Bretanha, e aí tem aquele lance, a gente quer dominar a Escócia, mas
Mas quem consegue dominar mesmo a Escócia, né? Eita, povo teimoso, raivoso, na verdade. Aí, eles tentaram algumas vezes, mas nunca realmente conseguiram. E o povo lá na Escócia, como eles são sangue no zóio, eles começaram a atacar de volta. Então, eles fizeram um muro bem grande e ficou, vocês ficam aí em cima, a gente fica aqui embaixo. Tá. Só que aí começou umas tretas mais profundas nisso tudo. E a gente tem o seguinte... O pessoal, os celtas lá de cima, começaram a querer descer. Tá. E aí eles também quiseram falar, agora a gente quer dominar aqui em cima de novo, vamos tentar novamente. E aí eles passaram o muro e chamaram a nona legião, que era uma legião lendária, que existe, desde antes de Cristo. Sim. Então eles vamos lá. Só que aí chega na hora, rola toda essa guerra e a nona legião some, como é dito na lenda. E aí ninguém sabe exatamente o que rolou com essa nona legião, como já apresentado no episódio. Mas tem alguns historiadores que falam que eles foram pra Turquia, que eles começaram a perder, pegaram as coisinhas deles e se mandaram pra não ficar feio. Não ficar com a imagem não sujar a imagem. É melhor a gente sumisse na legião fodona do que sobreviver e virar lixo, né? Deixar uma legião de fãs, talvez? Justamente. Ou virar escravo nas mãos dos escoceses, né? E aí o pessoal virou uma lenda tão forte na Inglaterra que eles têm uma crença de que assim, os celtas conseguiram derrotar. Então nós somos um povo tão forte desde o início que nós derrotamos os romanos. A gente é os foda e os romanos não derrota a gente, entendeu? Isso mostra muita personalidade da Car, né? Que é a personagem que lidera os escoceses ali, os celtas. Porque ela é toda... Não, sou eu sou responsável. Eu que guardo os portões. Ali eu que já vou era dominar Escócia? eles, não sei o que. Ali é totalmente Escócia. Não, mas já era, o nome já era Escócia? Não, né? Não. Aí, acho que não. Acho que o nome era Calcé, alguma coisa assim, eu não me recordo. Foi o antepassado da Escócia. Sim. Exatamente. Então, eu acho que tem esse embate entre a personalidade escocesa, muito, né? E os romanos, que a gente já conhece mais até, né? Porque a gente já teve... os soldados romanos é uma coisa meio até corrente em Doctor Who, né? A gente teve o exemplo do Rory, né? O Rory, né? Que, aliás, faz aniversário hoje, Arthur Darwin, parabéns! Coincidentemente ou não, ele faz aniversário no dia em que foi ao ar o episódio que tem romanos. Então, exatamente. E tem mais uma menção também que eu achei interessante, que o próprio Capaldi, ele fala que o próprio doutor, né, no caso, fala que ele já conhece muito bem Roma, que ele teve várias ocupações, inclusive de Virgem Vestal segunda classe. E o Capaldi, ele aparece no episódio dos romanos, né? Sim, no Fires of Pompeii. É verdade. Então, Sicílios. foi aí acho que uma piadinha interna pra fazer, porque na verdade a Vestal Virgin eu acho que era a que fez depois a Karen Gillan. É uma daquelas virgens ali de Pompeia? Eu acho que sim, que era interpretada pela Karen Gillan, que fez Ela era, a Karen Gillan era de uma seita, né, daquele episódio, mas eu acho que as Vestal Virgins, né, era como se fosse não uma classe em Roma, mas era como se fosse uma galera mais pura, mais... umas sacerdotisas, algo meio assim. As profetas, né, da cidade. Tem alguma profetismo. Algo assim, mas o Capaldi deixa claro que ele era meio de segunda classe, ele não era mandiná, ele era tipo aquela tia que lê a mão ali na esquina, entendeu? Era mais a Fernanda. Faz a narração pro amor, falar com o doutor. Algo assim. Ele era daquela galera que prendia coisa no poste, não que tinha programa na TV. Mas e esse episódio é muito legal também porque ele faz uma coisa que o Dr. Who faz muito bem, que é dar explicações alien pra uma coisa que aconteceu na vida real, né? A gente até brinca que em Buffy tudo a explicação é demônio e em Dr. Who tudo a explicação é alien. E não é a primeira vez que Dr. Who pega mistérios da humanidade, assim, algo digno de alienígenas do passado, né? Lá da History Channel. Cara, me lembra muito History Channel isso, né, então, cara? ele pega sempre um caso assim e coloca no canon dele como se fosse alguma coisa ali envolvendo o próprio doutor e tal. A gente tem, inclusive, uma referência a uma coisa que aparece no primeiro episódio dessa temporada, que é o Nardole falando sobre o Mary Celeste, que é um navio que sumiu mesmo na vida real. Sim. E que na série clássica ele tem a explicação que o doutor está envolvido no mistério. E aí a gente tem a placa dele aparecendo no primeiro episódio, tem ele citando aqui, que são eventos meio que parecidos, né? De coisas com muita gente que não teria como sumir e que por algum motivo sumiu e a gente não sabe o que é até hoje. E a gente espera que seja Alien, né? Além de que na primeira temporada nós temos uma menção de que o Doctor estava no Titanic. Sim, justamente. Isso, então a gente tem aquela coisa... Será que o Doctor realmente não estava no Titanic? Porque a gente só tem aqueles no Titanic no espaço. Sim. E tal, mas...
Eu tive uma super identificação minha e da Bill, porque a Bill parece a louca da conspiração. Tipo, sim. eu sei mais disso do que você. Eu sei, eu tenho aqui, eu li 30 mil livros, li todos os artigos, não sei o quê. Eu sou a louca da conspiração, prazer. E é bom. É o mesmo prazer. É um lance meio que a gente sabe, né, que a Bill, ela não é... no primeiro episódio a gente vê que ela trabalhava ali vendendo batatinha na faculdade, ela não era uma pessoa que estava dentro da academia estudando o tempo todo. Então você vê que isso é uma coisa que ela pesquisava porque ela gosta muito do assunto, né? Tipo, ela não estava lá porque ela estava na faculdade ou porque ela estava no colégio, é porque ela queria saber esse fato bizarro, né? Mas eu acho que é por isso que o doutor pega ela pra viajar junto, Sim, né? sim. Porque ela tem essa mente inquisitiva. Ela gosta de saber e correr atrás. E, cara, eu tenho um melhor amigo que tem uma máquina do tempo. É claro que eu vou lá. Outra coisa que eu achei muito legal, ainda puxando o gancho da Bill, é o lance da tradução da tarde. Sim, a explicação de novo, como a gente sempre tem E falado. o legal é que ela matou sozinha. Ela já tá conseguindo descobrir as coisas sozinhas. Isso é muito legal. Sim, sim. Essa história do mote do episódio de ser da Bill e do doutor discutindo sobre conhecimento, eu na verdade achei que foi um ponto fraco do episódio. Porque até agora na temporada, quase sempre foi alguma coisa que colocava a Terra em perigo, né, e que fazia com que eles fossem buscar. Dessa vez foi mais ou menos tirar uma curiosidade, assim. Né, resolver um rodapé. Era trivial, né? Um rodapé de livro de história. Então eu achei a premissa do episódio no começo um pouco fraca. É engraçado que a gente tem, até eu acho que esse episódio, até o 10, né? A gente teve episódios em que o vilão, na verdade, não era bem o alien, né? Era sempre a interferência humana com alguma coisa alienígena, né? Ou são os soldados em Marte, ou é o ser humano usando de tecnologia demais. Era sempre o ser humano, ou os seres humanos ali sendo usados pelos monstros. Era sempre alguma coisa assim. Já nesse caso não, você vê que o bicho é um bicho, né? Ele não tem muita... Eu senti falta, apesar de eu ter achado o episódio legalzinho, o monstro não tem muita motivação. Ele é tipo um bicho que tá agindo por instinto. Ele vai lá, ele come a coisa que ele tem que comer lá, a luz dele, e vai embora. Tipo, ele não tem um plano maligno pra destruir o mundo, né? Não é nada demais. É só uma aventurazinha assim, passável, filler, né? Eu achei que tem esse episódio. A gente assistiu Survival ontem, né? Entre ontem e hoje. Ontem, no caso, sexta-feira. Né? Essa semana tá muito atípica essa porque tem semana, feriado, né? tô meio louca, né? Tô meio fora do tempo. Que é o último arco da série clássica, que foi escrito pela Rona Munro. Não era pra ser o último arco da série clássica, né? Ele não foi escrito como estamos terminando a série agora. Na verdade, ele era só mais um episódio. Era só mais um episódio e de repente chegaram lá e falaram: não, Doctor Who, não vamos mais fazer não. E esse acabou sendo o último episódio. Tanto que no final, lá, o último corte dele, inclusive teve que ter um overvoice do Sylvester McCoy pra poder dar um final. Porque o episódio acabava como acabou esse episódio, assim. Um episódio acabou. Bora pra tarde, né? De temporada no meio, assim. Um episódio do meio da temporada. E assim, essa coisa de você passar por uma dimensão e outra, né? Tinha em Survival. Porque em Survival, o lance é que o doutor e a Ace, maravilhosa, te amo, Ace, beijos, Ace. Sophie Aldred. Beijo, Sophie Aldred, maravilhosa. Né? Eles vão pra cidade natal da Ace. Que é um bairro, na real. Um bairrinho lá, e aí tá acontecendo uma série de desaparecimentos. Perryvale. Lugar. Isso. E tá rolando os desaparecimentos. A Ace fala, meus amigos sumiram, ninguém sabe pra onde eles foram, não sei o que lá. E a gente descobre que, na verdade, eles estão sendo levados pra uma outra dimensão, né? É engraçado que a gente tem... os episódios, eles são até meio parecidos quando você para pra analisar, porque assim, como o Júlio falou, é uma coisa super trivial nisso. Não era... Eles não estavam indo pra investigar um caso, era só ela querendo matar uma curiosidade. No caso do Survival, a Ace, ela tinha literalmente pedido pra ele levar ela pro bairro dela pra ela ver a galera dela. Não tinha não tinha ataque de Dalek, não tinha nada. Era só assim, me leva ali pra ver o pessoal, e ele leva, e aí tem um mistério. Assim como... No caso desse episódio, tudo bem que nesse já tinha um pouquinho já do mistério, né? E aí tem a ver também com o caso deles irem pra outra dimensão, porque eles são levados pra uma outra dimensão, a gente descobre que tá por trás da coisa toda é o mestre também, né? A Rona já escreveu pro mestre, então assim, eu achei que tem a ver, porque o bicho também tem outra dimensão, tem aquela hora que o Capaldi fica uns minutinhos fora, eles já se passaram 2 dias, então essa ideia, ela meio que aproveitou também de repente pra série moderna. De repente a pegada dela de escrita é meio assim, né? De fazer coisas de dimensões paralelas, não dimensões paralelas, né? Mas esses saltos de lugar para lugar. Outra dimensão. Algo assim. Esse negócio da distensão de tempo que a Thaís falou, inclusive é uma das coisas que eu achei mais interessantes no episódio. Eu também achei que foi um episódio meio fraco, mas isso e alguns outros pontos que eu vou falar depois eu achei que foram coisas mais interessantes. Que é o negócio de quando você viaja próximo da velocidade da luz, o tempo para você
passa como se fosse o seu tempo cronológico, mas o tempo para quem ficou viajando na velocidade normal é o tempo normal. Então, né? então dá a impressão de que a viagem que eles fizeram dentro daquele portal, né, que o doutor fez e que depois não querendo dar spoiler do fim, mas você já deve ter assistido. Não, aqui é tudo Se spoiler. você tá ouvindo esse podcast e você não viu o episódio, sinto te informar que você vai pegar muitos spoilers. Exato, Todos os spoilers. E né, que eles lutam por alguns dias e na verdade se passam 60 anos na vida real. Eu imagino que esse portal esteja viajando à velocidade da luz. Então um conceito científico, que eu costumo gostar bastante em ficção científica, que faz sentido, eu gostei dessa parte do episódio especificamente. Uma coisa, a gente tem vários exemplos disso na cultura pop, mas assim, o primeiro que me veio à cabeça quando eu tava assistindo foi o próprio de Dragon Ball, né? Em Dragon Ball tem a sala do tempo que, enquanto aqui passa 1 minuto, eu acho que lá passa 1 dia, ou 1 hora é 1 dia. Uma hora é 1 dia. 1 hora no nosso, aqui fora é 1 dia dentro dessa dimensão de bolso da sala do tempo. E ali é meio isso, parece que a caverna ela tá inundada nesse tempo diferente. Talvez a explicação científica, né, se a gente tiver que atribuir mesmo, seja que ao passar lá pra dentro, o tempo tá correndo numa dimensão de luz, já que o episódio tem tudo a ver com luz diferente, né? Da velocidade da luz, né? Sim. E aí a gente vê que esses animais, eles estão ali tempo suficiente para ter disseminado toda a legião, né? Que a legião, normalmente, ela tinha lá uns 5 mil. Uma cabeça assim, era gente porque não acabava mais. E ali a gente tem o quê? 5 pessoas? 6 pessoas? Não tem muita gente, né? Sim. Tanto do lado dos bárbaros quanto do lado dos romanos. Parece que sobraram poucos, né? Parece que o Dr. Yabil e o Nardole chegam já quase no final da coisa, né? Sim. Tipo, ele vê toda aquela galera dizimada, os próprios... escoceses também, bárbaros escoceses, eles também são poucos, né? Então eu acho que eles estão chegando meio que já no final da coisa toda. Aliás, até aquela hora que a Bill encontra alguns soldados da Legião, sobrou o quê? Meia dúzia de gato pingado. Não tem mais ninguém. Não tem mais nada. A gente vê uns corpos assim meio jogados no caminho. Mas assim, se você perceber, esse monstro ele tá há tanto tempo que gerou meio que uma mitologia dentro dos bárbaros. Então, tradição oral, né? Uma tradição. Então é aquela coisa, minha mãe ou meu pai guardou esse portal, meu avô guardou esse portal, eu sou. Agora, eu tenho que defender, e isso é muito da cultura dos bárbaros quando a gente vai estudar, mesmo na história. Eu gosto muito do Doctor porque ele pega muito nesses pontos históricos fiéis. E aquela coisa, as culturas, principalmente tribais, eles tinham essa coisa. Nós temos essa história, nós temos essa lenda e nós temos que proteger essa lenda. E eu achei muito legal porque ela tá lá, não, porque esse é meu posto, eu vou lutar, mesmo que ela não tenha como lutar, eu vou lutar, eu tô aqui. E é isso, e é muito forte isso no episódio. Esse senso de dever, né? Tipo, não, eu tô aqui, eu sou descendente. Não, pelo amor de Deus, meus antepassados que estavam guardando esse lugar. E nessa hora acho que até reforça um dos pontos que eu acho que o episódio ficou faltando um pouco. Ele tem muito mais personalidade de grupo, né? Então você entende quem são os romanos, você entende quem são os bárbaros, mas não tem muita individualidade entre os diferentes soldados, entre os diferentes bárbaros. Isso eu senti falta. Acaba que eles ficam meio perdidos no pano de fundo, né? A gente tem ali o principal, que eles chamam do avô, né? Que é o cara que tem 18 anos. A gente tem o cara que... dos romanos, né? A gente tem o cara mais velho, a gente tem o novinho chato, a gente tem o cara que só gosta de homens e não gosta de mulheres e homens, e acabou. Só que tem mais soldados ali... Qual? Tinha mais um loirinho. Então. Mas é super pouquinho. Pois e a gente, é tão descartável que a gente não lembra nem quem não lembra o nome, não lembra... E nos bárbaros é a mesma coisa. A gente tem a Car, a gente tem o irmão da Car, que a gente não lembra o nome. Então, assim, e a galera, né? O que a gente tira ali, que a única coisa que eu acho que ficou meio como um padrão, de propósito ou não, é que todos que sobraram eram super jovens, né? A gente tem o cara mais velho da Legião, tudo bem que a gente sabe que os centuriões, os legionários, eles não eram super velhos, né? Eles iam pro dever muito cedo. É um cara de 18 anos. A cara é muito jovem, né? O doutor ficou o tempo todo falando, não, você é um embrião, você é novinho, é uma criança, né? Não tem como... É um feto, né? Você não tem como ter idade pra estar fazendo isso. Então, parece que o bicho come as pessoas mais velhas, né? Isso não foi dito no episódio em momento nenhum. Isso é teoria minha. Tipo, vai ficando os mais novos, né? Talvez até pra evitar de
atacar o bicho, né? E mais uma vez a ideia lá da Rona Monroe, que também era com jovens o lance Só que os de jovens eram survival. pegos, né? Então, mas ela trabalha com grupos de jovens, Sim, né? sim. A ideia de survival e aqui também se repete, eu achei. E eu também acho que assim, não tem muito tempo pra dar essa história de pano de fundo pra eles, né? Porque são 50 minutos de episódio. O Júlio tá olhando com aquela cara de dá sim! Dá sim, porque já teve episódio que foi com a mesma duração e eles desenvolveram melhor. Entendi. Mas o que eu ia falar da questão de passar tempo, né? Enfim, eles matarem mais os velhos. É porque os jovens garantem reprodução. Pode ser. É que nem como a gente costuma fazer em época de pesca, né? Você é proibido de pescar quando os peixes novos estão em reprodução. Sim. Você só pode pescar quando tem adulto. Então eu acho que também pode ser uma estratégia, não para não ser atacado, mas para garantir a continuidade da espécie dos comedores de luz, dos alienígenas. A gente vê que na verdade esse bicho ele é só um dos bichos, né? Porque quando o Capaldi descobre essa sala do templo ali, que ele abre que o tal do portal que a Car protege, ele olha e tem um negócio que me lembrou até aquele episódio do Dickens lá que tem os fantasmas, sabe? Qual é o nome daquele Morro episódio? de medo dessa porra. Esqueci o nome desse episódio. Qual é o nome do episódio? Não tem o nome do livro dele. Não tem. É da primeira temporada. É com O episódio do Nancy. Gates. O episódio do Gates aquele do Nome do episódio Doutor. muito bom. Sim, então que é um episódio bom do Gates, né? Eu morro de medo. Que tem a fenda onde tem todos os fantasmas. Quando o Capaldi olha ali, ele vê que tem miríades e miríades de bicho ali, tanto que ele fala que não vai ter como quando a galera entrasse, eles iam morrer porque tem um monte de bicho e o tempo passa diferente lá dentro e só ele ia conseguir, né? E vocês são humanos, vocês são, como se diz, vocês são fracos. Eu não, eu regenero, eu posso Sim, segurar eles por mais tempo. Ele tá querendo se sacrificar, é isso? É isso? Tô entendendo bem? Ele tá... Porra! Mas engraçado que foi um negócio meio só nesse episódio, né? Porque isso já é bem pro final do episódio, mas o que a gente viu até agora na temporada, ele não tá muito nessa de se sacrificar. Ele tá meio que voltou a curtir o que ele tava fazendo, né? Então, mas ele tá se botando na linha mais, eu acho, sabe? Talvez pro Ele, final. eu não estou vendo medo nele de ir embora, porque a gente tem o Tenant, que ali no final tava, ai, meu fim tá chegando, aquela sofrência. Nossa, aquela sofrência. O Capaldi, eu acho que quando ele for, ele vai falar, beleza, chegou minha hora, tá de boa, vamos aí, sabe? Não sei não. Teoria minha. Eu não vou ficar tão tranquilo. Não sei, mas me parece que ele aceita melhor a ideia, entendeu? Entendi. Mas eu acho que é um pouco de continuidade do que vem acontecendo, até da Missy ter olhado o doutor e ter falado, você tá bem? Então a Missy tá sentindo alguma coisa. Acho que o doutor começou a perceber que o tempo dele tá correndo já. Eu também acho. Então eu concordo contigo. Eu acho que ele aceitou a morte como parte e ele, na verdade, ele não iria se sacrificar ali. Ele iria sacrificar o tempo dele. Né? Porque ele não iria morrer lá dentro, na verdade. Ele iria lutar pra sempre. Eventualmente ele é regenerado. Sim. E ele tá passando essa ideia a temporada inteira. Não sei se vocês perceberam. Tipo, no episódio que teve o peixe lá de Londres, isso. Ele falando pra Bill não ficar falando das mortes e tal, pra ela seguir em frente, porque eu acho que ele tá com esse pensamento, ele tá doutrinando até a Bill pra ter esse pensamento, pra quando chegar a hora dele ir... De aceitar melhor. Aceitar melhor. Sim. E ele tá aceitando essa morte, e você consegue sentir essa morte muito mais forte quando ele fica cego. No tempo em que ele fica cego, ele tá aceitando muito, que assim, eu tô acabando. Isso aqui vai acabar, e esse vaso vai acabar, e a gente vai ter que bola pra frente. Mas ele tem medo, porque quando ele fica cego, ele não fala. Então eu acho que ele tá aceitando, mas ele tem um pouco de medo ainda dessa coisa de natural, né? de morrer, né? Ele fica até bravo com a Bill, né? Quando a Bill sacrifica a Terra pra poder salvar a visão dele, parece que ele não tá bravo só porque foi uma escolha errada, mas foi uma escolha por um motivo errado. Né? Que, minha visão pouco importa. Engraçado que, assim, isso tem muito a ver, a gente tá falando aqui, né, esses pontos, né, mais evidentes do 12º Doutor, mostra a maturidade do personagem, né? Por exemplo, você falou do 10º Doutor, a gente, eu gosto muito do 10º Doutor também, mas ele era um doutor meio imaturo para algumas coisas, né? Você vê, até o próprio 11, ele critica isso quando ele fala, não, eu gastei uma regeneração só para manter o meu rosto, tipo, isso é uma imaturidade que o 11 não tinha mais, que só o Capaldi já viveu muito mais coisa, né? E a gente tem também o lance que a Rona, talvez, não sei se de propósito, mas foi uma boa coincidência, ela tem isso de escrever para doutores em momentos de maturidade avançada. Porque a gente tem, por exemplo, ela escreveu o 7º Doutor no final, literalmente no final da história dele na série, né? A gente tem ele por 3 temporadas. Na primeira ele é muito mais solto, aí ele vai ficando sombrio e nessa última ele já tá... Você vê que ele quase não faz mais brincadeira, ele é mais sério. E o Capaldi, ele meio que já entrou nisso, né? Ele não tá mais
Ele não tá nem o porra louca da 8ª temporada, mas ele... Da 9ª. Não, da 8ª. Aquele lá, quando ele regenerou, que ele não sabia direito, que tinha o cabelo baixinho e tal. Tá. Aí passou pela 9ª... Eu achei que a 9ª ele tava soltaço. Então, assim. mas ali ele tava buscando equilíbrio. Agora parece que ele equilibrou. Ele não tá nem solto demais, nem preso demais, entendeu? Exatamente. Ela pegou uma época muito propícia pra escrever um doutor que se sacrificaria pra um bem comum, entendeu? Eu acho que é isso que eu vou sentir mais falta desse Doctor, porque eu tô sentindo, tipo, esse equilíbrio. Então eu tô sentindo que agora eu realmente posso olhar pra ele e falar assim, eu gosto dele. Porque a gente tem aquele episódio da Lua lá na 8ª temporada, Kill the Moon, que assim, eu não sei se eu ficava com ódio da Clara, eu não sabia se eu ficava com ódio do doutor, porque ele pegou as coisas dele e foi embora. Eu ficava, como assim? Mas ele não é o que vai salvar? É a Clara fazer... E aí, na outra temporada também teve momentos em que ele foi complicado. Agora ele tá no momento, acho que certo. Ele sabe balancear entre ser o doutor e dar escolha pros humanos. Então, eu vou sentir falta disso quando ele for embora. Muita. Sim. E é interessante que até as discussões nessa temporada têm sido mais maduras, né? Os grandes temas que eles estão pegando para discutir estão sendo mais maduros. O desse aqui, eu acho que o que fica, assim, de informação que a gente pode levar para fora é a questão do imperialismo. Né, que eles criticam muito. Os bárbaros falam que a missão dos romanos é destruir, saquear, matar... Eles chamam de império, mas não, eles só estão destruindo tudo. Exato. Se for rico, eles tomam tudo. Se for pobre, eles escravizam. Sim. Né? E é um belo comentário social, se você for pensar, porque a gente ainda tem algumas nações que agem dessa forma imperialista. Né? Se você tem alguma coisa que vale a pena, eu vou lá e vou tomar. Seja o seu petróleo, seja as suas reservas naturais. Seja tempero, né? Se você é pobre, então eu vou te escravizar. Pode não ser do jeito que a gente via historicamente, mas ainda tem aquela coisa de subjugar um outro povo, né? Isso é um tipo de escravidão ideológica. Você não escraviza, mas transforma ele em independente seu. Exato. Né? Isso é um tema que tá recorrente na temporada inteira, se você prestar atenção. Sim, a temporada inteira ela tá falando sobre imperialismo, sobre o capitalismo. E os 3 episódios dos monges, ele é uma grande história de fascismo. Da gente entender o que é fascismo por aquilo. Dá pra você explicar muito bem. O episódio do é oxigênio o nome, né? Do super capitalismo. O episódio do Tamisa, né? O Teen Ice, em que o cara ele tá mesmo matando as pessoas, ele não liga pro trabalho do pobre, até mesmo no primeiro isso, que a sua vida vale mais que a minha, né? No episódio do Smiley, né, que é dos emojis, aquilo de você não conseguir entender um lugar ao outro, tipo, vamos lutar porque você tá matando, mas porque eles não entendem a nossa espécie, a gente não entende a espécie deles. A nuance dos nossos sentimentos. Então a gente vai te matar. E a gente teve também que também me levantou. Teve um que também levantou um ponto. O último que saiu agora. Vamos conviver em harmonia, porque né, é o que a gente tem aqui agora. E é o imperialismo britânico do século XIX gritando naquele episódio. Olha quem quer trazer uma historiadora. Uma historiadora é isso aí, né? A gente fica até com vergonha de comentar. Vai que eu tô falando alguma coisa errada. Mas é verdade, a gente tem falado isso ao longo dos podcasts. E aí as pessoas ficam falando, tipo, Dr. Who só pode ser entretenimento. Eu tô cansada dessa crítica social. Gente, desde a temporada de 63 tá cheio de crítica social. Você pode ler só a primeira camada, não tem problema. É engraçado, tem piada, todo mundo gosta. Mas assim, você não consegue deixar de perceber essa segunda camada. E a gente tá falando de uma série britânica. Quer dizer, eles têm uma consciência maior sobre isso. Uma série da BBC que tem uma tradição enorme no jornalismo, e um jornalismo profissional mesmo. É muito crítico. Não é um também. Jornalismo que está morrendo, é um jornalismo que é bem feito até hoje. E assim, o mundo está passando por um monte de coisa agora. Tem o lance do Brexit, tem o lance da independência escocesa que vive entrando em pauta. A gente tem o Trump como presidência, a gente tem o Putin como presidente. Não tem como não falar dessas coisas agora. E Dr. Who tá fazendo isso de uma forma muito interessante nesse momento em que a gente está vivendo, sabe? E que me faz até pensar, não só por isso, mas resgatando um pouco do Star Trek, do original, né, que também é mais ou menos da mesma época. Que teve várias referências nessa temporada. Star Trek é 65, né? Eu acho que é por aí. E eles, dessa vez eu notei, inclusive na decisão do Capaldi, né, na verdade da Bill, né, de não sacrificar o doutor, reafirmando a questão do Prime Directive, né, da primeira diretiva, acho que é a tradução. Diretriz, né? Diretriz.
do Star Trek, que é justamente você não interferir com o curso natural das coisas. Sim, sim. Né? E é isso que a Bill fala, ó, isso é um problema deles, não é um problema seu. Deixa eles resolverem, porque faz parte da cultura deles resolverem assim. É engraçado você falar isso do Star Trek, esse lance do Capaldi, ele querer se sacrificar, ele ter esse duty, né, amarrado a ele, me lembra muito o lance do Spock, que ele fala que a necessidade de um não pode sobrepor a de muitos, né? Então, assim, tipo, por mais que, eu vou me sacrificar, mas eu sou um, e eles são uma galera, eles são jovens, vai viver pra caramba. Então, me fez lembrar muito, assim, tanto isso, quanto uma coisa que a Ingra falou do Kill the Moon, que foi engraçado você falar, porque quando eu vi essa cena a primeira vez, eu fiquei pensando nisso. Em Kill the Moon a gente tem o doutor ele empurrando ali de qualquer jeito a responsabilidade pros humanos, e a Clara dando tapa na cara dele, que foi inclusive no podcast que a gente fez, a gente começou a olhar a Clara com maus olhos daquele episódio pra frente. Eu fiquei meio brava com ela. Não, eu também não gostei. E hoje a gente teve o Capaldi querendo tomar a rédea da situação, e a Bill falando que não, que dessa vez é pra ele deixar pros humanos, e ele insistindo em querer. E aí a Bill, ela dá tipo uma coronhada nele com uma daquelas lupas. E aí você vê, olha como é, porque as pessoas às vezes falam, a Bill fez isso e vocês não criticaram. A Clara fez. Só que olha como a situação é diferente, né? Ali ela tava... Uma coisa é você bater no doutor porque ele tá fazendo uma coisa, ele tá te dando uma responsabilidade que você não quer. A outra coisa é você tá impedindo ele de tomar responsabilidade pra ele de uma forma até meio inconsequente. É o oposto, né? É o oposto. Na verdade, a Bill fez isso pra salvar o doutor. É diferente. Enquanto a Clara fez isso de birra, de pirraça, de bronca, a Bill fez pra salvar o doutor. Sim, sim. É engraçado. É uma coisa assim, a gente tem que olhar lados e tem que olhar contextos. O contexto da Clara, naquele momento, tava um lixo. Tava todo mundo na merda. Aí o Doctor desaparece, ela fica putaça. Eu também ficaria, não vou negar. Sim. Mas assim, ela também desconta nele de forma horrenda. E aí agora a gente tem a Bill, que a gente tá num contexto em que o doutor, ele tá querendo tomar uma atitude irresponsável, tipo, dane-se o resto dos mundos, dos planetas que vai explodir. Eu quero salvar aqui. Só um parêntese pra evitar de pessoas virem reclamar. Antes que as pessoas falem quem está hateando a Clara, devo lembrar que tanto a Inga quanto a Ana gostam muito da personagem da Clara. Eu gosto muito da Clara. E quando ela falou aí da situação que tava na merda, não era a Clara, e sim a situação das pessoas no episódio. Todo mundo ali naquele momento estava na merda. O contexto do episódio, tipo, não a Clara estava Não, mas imagina, você tá num espaço de boa, aí o doutor fala assim, então... Te vira aí. Toma na tua mão. A lua tá explodindo, o mundo pode acabar, mas você se vira. Como que você vai reagir? E aí a Clara também, ela não tava muito preparada pra isso. Não era uma pessoa muito... Dependendo de outra companion, se ele largasse na mão, quem sabe, mas... Então, foi um momento, não foi propício pra nenhuma das duas coisas. Todo mundo na merda, uma merda generalizada. Exatamente. Aproveitando que a discussão é sobre a Companion, eu queria enaltecer a Bill de novo. Mais uma vez. Porque olha que Companionzão da porra. Uma Companion dessas, bicho. Olha, porque tá maravilhoso. Eu achei, inclusive, eu sempre tenho comentado, apesar de não participar no podcast, eu sempre comento os episódios com a Thaís e com o Fred, como tá sendo natural o jeito que eles estão tratando a sexualidade da Bill. Sim. E eu achei muito bonito, né, que dessa vez teve o rapaz que se interessou e tudo mais, e ela, assim, da forma mais educada possível, putz, como é que eu vou falar disso pra vocês, né? Vocês devem ser uns capial, vocês não entendem nada. São mó velho. A gente tá há anos e anos e séculos, e, né, lá atrás, né? Como é que eu não vou ofender essa galera? Exato, e daí ela fala, então, eu não curto muito isso. E daí é engraçado que, na verdade, como a coisa ficou invertida, né? Que naquela época, né, até se a gente for pensar como se desenvolveu a sociedade e tudo mais, a questão de heterossexualidade é um construto razoavelmente recente, né? E que muitas das sociedades clássicas tinham não só essa questão de não se preocupar muito com o gênero, né? Mas também de ter relações homossexuais eram razoavelmente bem aceitas. Acho que a historiadora vai poder falar melhor do que eu. Sobre essa coisa do homossexualismo, principalmente em Roma, era comum professores e alunos terem casos. Sim. Por quê? Porque faziam um link, né, entre esses dois, uma coisa muito forte para o aprendizado ser melhor. Então era tão comum
o homossexualismo, tipo, eu podia ser casado com a minha esposa, mas ao mesmo tempo eu tinha meu amante homem, porque nós tínhamos uma família e era assim. Uma coisa que também tinha, assim, eu não sou historiador, mas né, é que na época o padrão de beleza era o padrão masculino, né? Isso. O corpo do homem, você vê Davi de Michelangelo, você vê um monte de coisa, sempre o corpo do homem exposto, né? A maioria a gente tem, né? Óbvio, a gente tem Vênus de Milos por aí, mas a gente vê muita figura de homem nu. Então, assim, a figura do homem era o sinônimo de beleza. A mulher, ela era feita um homem completo, né? Ela tinha partes a menos, a visão do povo da época. Então, era comum mesmo você ter homem se relacionava com homem, se relacionava com mulher e tava tudo bem, porque era o que dava. Todo mundo tava a fim de pegar todo mundo ali. E é legal quando você coloca num contexto assim, tipo, olha, a gente tá em um outro lugar, uma outra época, um outro local, um outro povo, um outro costume. E qual é o normal e o não normal aqui? Bom, o normal é, todo mundo é bissexual. Tem esse cara aqui, que ele só gosta de homem. Ele é o pudico da história, e assim, né? Não, e ele é o... Como se fosse, né, o pudico da história. Mas assim, tá todo mundo assim, tipo... Ah, beleza, ele é o cara que gosta de homem, eu sou bi. E você também é lésbica, então? Você é tipo ele. Então você também é rara. Porque, na verdade, todo mundo aqui gosta... E é legal, você joga um outro contexto e olha, qual é o normal? O normal pra eles é todo mundo ser bi. O normal vai de cada época e cada sociedade e cada povo. Exato. A norma, na verdade, é um conceito matemático. É isso que as pessoas não entendem. É o que a grande maioria faz. Não quer dizer que seja o que é correto. Hoje a maioria se diz hétero. E tudo bem. Tem até amigos que são, né? Tem até amigos. Você, inclusive, vem gravar podcast com ele. Mas assim, gente, isso muda. Sim. As coisas mudam, esse é o lance. Tradições mudam, né? Isso e é muito legal, que a gente até brincou na hora, como tem essa inversão de valores ali, né? Porque hoje em dia, né? Graças a Deus a gente tá numa época que isso tá se diluindo e a gente tá vendo bem menos. Mas até, sei lá, você bota aí uns 20 anos atrás, a pessoa chegasse e falasse, eu sou gay, eu sou lésbica, a pessoa era um devasso, era um escândalo. 10 anos atrás. Pois é. Menos ainda. E ali você vê que é o contrário. O fato deles não gostarem dos dois faz deles os recatadores da situação. Você que é o diferentão. Né? O legal dessas temporadas é que eles estão tratando muito de preconceito também, pra gente ver. Sim. Então, desde do Teen Ice, a gente vê, tipo, nossa, mas aqui tem negros? Que a história tá embranquecendo todo mundo. Eu gostei muito de uma cena no Oxygen, que ela vê o cara azul e ela para e olha e fica... Nossa, mas você é azul? Aí eu não sabia que tinham trazido uma preconceituosa. Uma racista, tipo... Aí ela, oi amigo! Pera, não, mas é que... Não, pera... E ela mesma se vê nessa situação. Por quê? Porque preconceitos mudam, porque tem idades que mudam, pensamentos mudam... E assim, você vê essa... Eu gosto muito do Doctor Who porque você vê essa mudança. Porque ele mostra que não vai ser sempre a mesma coisa. Mas é uma reação natural do ser humano se comparar com os outros e tentar pegar as diferenças, né? Eu acho que o problema não é você identificar diferente e se reconhecer diferente do outro. Isso é saudável. O problema é você tornar a diferença um obstáculo. E eu acho que é isso justamente... Diferente ser ruim não é legal. Exato. E eu acho que isso... Concordo muito contigo, Ingra. O pessoal do Doctor Who que tá escrevendo essa temporada tá fazendo um trabalho magistral de colocar isso como um gancho de roteiro. Então não é jogado, não é forçado. Mas ajuda a colocar um contexto histórico ou uma discussão filosófica dentro do episódio, de forma a você parar e olhar e falar, putz, então essa atitude que eu tenho todo dia, será que eu tô fazendo certo? Isso é muito legal. Para um seriado de entretenimento ter essa profundidade, cara, parabéns pros roteiristas dessa temporada. Sim, sim. E é engraçado quando a gente tá falando sobre o diferente, ele é necessariamente ruim, o diferente, ele é meu inimigo. A gente vê muito isso nesse episódio, porque... como nessa temporada, né? Não, mas nesse episódio em especial, porque a gente foi vendido esse episódio como um episódio que teriam só romanos, né? Como eu falei no começo do podcast. E aí, quando a gente entra no episódio, a gente já vê que tem dois lados, né? E eles são lados literalmente opostos. Porque a gente tem, por exemplo, no caso dos Ice Warriors e da brigada britânica, eles não eram bem opostos, né? Até então eles estavam juntos, eles se tornaram opostos ao decorrer. Esse episódio não, ele já começa estipulando ali, os bárbaros são inimigos dos romanos e vice-versa. Eles que querem invadir o território. Eles que ajudaram eles que acabaram com a gente, né? Os romanos, eles estão tendo que ficar escondidos por conta disso, né? E o problema, ele tá acontecendo o episódio inteiro, e a solução só vem quando o doutor, ele dá um jeito de juntar os dois. Não só o doutor, né? A Bill também, ela funciona, ela inclusive, a menina lá, a Car, pergunta se ela é a campeã
dos romanos, né? Ela é campeã de você, porque ela que tá mandando aqui, ela que tá colocando, que tá botando ordem, entendeu? Ela que trouxe os caras pra cá. Sim, e ali a gente vê que o problema ele começa a ser desvendado, né? A correr pra uma solução quando os lados se unem, né? A gente vê que são aquela, entre 1 milhão de aspas, a tecnologia dos bárbaros, né? Que faz aquela lupa ali, que pra eles ela envenena a luz que o bicho come. Na verdade, a gente vê que só tá queimando, né? Como se fosse uma lupa mesmo. Sim. E os romanos de irem pra frente com arma. Então você vê que é aquele lance quando você... É a união de esforços dos dois lados, justamente, que é o que o doutor faz, né? Sim, e quando você tem um inimigo em comum, isso fica ainda mais presente, né? Isso. Você tem um inimigo comum e você tem dois lados que fazem muito bem uma coisa. Só que sozinhos eles não conseguem fazer nada. Então, obrigatoriamente, você tem que colocar... A união faz a força. Exatamente, e faz o açúcar também. Faz o açúcar também. É verdade, é verdade. Então, assim, é um episódio que, apesar de não ter sido um episódio maravilhoso, ele levanta muitas críticas, né? Que é o que a gente sempre fala, o Doctor Who, como todo veículo de mídia, ele serve para trazer à tona discussões e momentos de reflexão mesmo. Isso é muito legal. Eu acho tão triste que a gente já tá chegando no final da temporada, parece que passou tão rápido, sabe? Parece que eu não vi a Bill o suficiente ainda, sendo que ela brilhou muito nesse episódio, né? Eu acho. Ela tem brilhado a temporada toda, mas a gente já viu aí o Next Time, a gente vai falar dele mais pra frente, porque as pessoas não gostam que a gente fale no meio do podcast, mas assim, cara, tá acabando e eu tô ficando meio desesperado, porque assim, eu quero ver mais da Bill, assim, Sim, eu acho que, mesmo sabendo que o Capaldi vai sair, eu adoraria que ela continuasse pra próxima temporada com o Chibnall, sim. Tá acabando a temporada e tá acabando o orçamento também, né? O CGI desse episódio Foi bem cagado. pareceu previsão de tempo de canal comunitário do interior. Dr. Who De Guarulhos. 2005! Eu moro em Guarulhos, tá, gente? Você pode falar, Eu posso falar que eu moro lá. Lembra muito ali, primeira temporada, Não, PlayStation 1, né? Vem... Dr. Who 2005, total. episódio do Dickens, né, cara? Mas aí... Aquele episódio da consciência lá dos manequins. Então, o primeiro episódio... Muito! Então, mas aí você pensa que é um episódio escrito por uma pessoa que escreveu a série clássica, então de repente esse foi até meio proposital. Porra! Olha, compara Survival com esse aí, você vai ver. Acontece, né? Dr. Who, ele oscila muito, né, em qualidade de episódio, mas é algo que o episódio inteiro ele tá ok. É só quando chega nessa hora ali do portal que dá uma engasgada, né? O monstro também... ele é bom, mas já vi monstro melhor. Então, nessa temporada já teve monstros mais bem renderizados do que aquele mesmo. Eu acho que não é nem renderização, eu acho que ele ficou meio um monstrinho infantil, sabe? Não, ele ficou... de livrinho infantil. Sabe o que ele parecia que que a cena tinha acontecido toda sem ele, eles pegaram no Premiere e colocaram ele em cima, assim, sabe? Entendi. Como se fosse uma GIF que eles botaram Parece em que cima. eles pegaram o Tentacool do Game Boy Color e renderizaram. Eu adoro quando eles fazem, tipo, o monstro, não uma coisa CGI, mas uma coisa tipo maquiagem mesmo. Porque, Efeito prático. Exatamente, eu acho que fica muito mais real. Você parece, tipo, tô dormindo, o monstro vai aparecer pra me pegar. Eu me sinto assim. Que é uma coisa quando o Dr. Who quer, ela faz muito bem. A gente viu no último episódio, a Irax, ela era toda efeito prático, era maquiagem só, né? Maravilhoso. Ficou muito bom a maquiagem da Irax. Realmente, esse episódio pecou. Mas no meu problema é o CGI. O problema é que é um monstro de livrinho infantil. Sim. Assim, quando eu vi promo, eu achei, vai ser um bicho gigante. Saindo da jaula! Eu pensava que ia ser um negócio daquele meio monstro, tipo, com uns tentáculos, com uns negócios meio loucos que devorava, tipo, luz de um jeito muito... Ele enfia os tentáculos lá, suga o negócio e acabou. Eu fiquei tipo, na real... Tá bom. Com esse monstro, eles tentáculo, mas não conseguiram, né? Então, é engraçado porque a gente tá falando o tempo todo tentáculo. E é uma coisa, a luz do episódio que tem o lance de ele devora a luz, não é tão bem explorado assim, a gente não vê. Sabe o que eu pensava que ia ser? Eu pensava que, vamos supor, tá aqui, a gente tá na sala e a luz tá acesa. Quando esse monstro entrasse, ele literalmente sugava a luz, como se fosse um buraco negro, sabe, que suga a luz. Sei. Eu achava que ia ser algo assim, cara. O isqueiro do Dumbledore. Isso, exatamente. Eles iam ser super amigos do Baixo Tanerada, né? Nossa, já pensou? Pois Ia ser algo assim. Eu imaginei que ia ser ele devorar a luz, literalmente. E isso não é explorado. Tipo, a gente tem ali aqueles tentáculos meio bioluminescentes, né? E não tem ele. Na verdade, eu acho que eles exploraram meio que um pouco a Legião, um pouco os Celtas, mas tipo uma união entre eles e vamos resolver todo mundo junto. Vamos só dar um motivo. O motivo é um monstro. Não precisa botar muito dinheiro nele, não. Ele só precisa ser um monstro. Não, até porque a gente sabe que esse é um episódio, esse episódio em especial, ele sofre muito porque ele é o que tá vindo antes do episódio que eles vão gastar mais. Porque tem 2 momentos na temporada que se gasta muito. Verdade. Na Premiere
e no finale. Então, assim, tudo que vem colado a esses, eles... Já era. Na primeira até que não, né? Porque ainda tem budget de começo de temporada, mas quando você vai arrumando pro final, querendo ou não, vai ficar defasado porque tem que tirar de algum lugar, entendeu? Ele tá parecendo o monstrinho do Spore. Isso, tô parecendo um Spore, exatamente. Então você tem assim, você tem uma história que é até legal. Eu tava curtindo o desenrolar da história, mas eu achava que se fosse só um dos lados, sei lá, vamos explorar a relação da Legião com esse monstro, ou vamos explorar a relação dos celtas ali, dos bárbaros com esse monstro, o lance da tradição oral, aquela... eu vou falar pintura rupestre, mas não é bem pintura rupestre, ali nas pedras. Isso seria mais legal, mas eles tentaram botar duas frentes e eu acho que ficou meio corrido pra 40 minutos, não sei. Tem duas outras coisas aí que eu acho que ficaram meio... não sei. A coisa do corvo. Mas isso é que o Nardô fala, olha, o corvo tá falando. Então, não, mas ele sempre falava. Porque os corvos, eles realmente imitam, eles repetem. Tá, não é como um papagaio, né? O papagaio, ele aprende pra caramba, é um bicho muito inteligente. O corvo, ele repete algumas coisas, né? A gente tem até o Nevermore. Né? Então, o que me parece? Parece que o Moffat tava lá sentado na varanda da casa dele no interior de Cardiff. No interior lá do país de Cardiff. De Gales. E aí, ele ouviu um corvo. Aí ele... Vou usar isso numa história. Não, tá falando de Alan Poe, né? Não, só que eu acho. Mano, agora todo corvo fala pra lembrar o nome da mina, tipo... Não, então, mas isso esse é um cheirinho traço... de Moffat, né? Não, mas isso é um traço do Moffat de querer colocar... Ele gosta de dar, tipo, razão pra coisas que existem dentro de... Eu achei até legal porque você fala que é o sacrifício da menina e tal, tudo bem. Eu só achei meio estranho porque... O doutor fala, eles não falam mais, só que corvos falam, cara. Não eu falam, não sabia, né? que eles bom. repetem. Valeu, doutor. Eles repetem. Eu acho assim, são vários motivos do que eu acho da presença dos corvos nesse episódio. Primeiro que a região ali realmente tem corvos, então se não colocasse até ficaria meio fora, é legal ter um ou outro aparecendo ali, joia. O lance de colocar, porque é a memória da menina que nunca vai ser esquecida, isso são as coisas bonitinhas do Doctor Who, então legal. Até tá passando. E eu acho que isso tá, às vezes até inconsciente do Moffat de colocar ali, pra a galera começar a ver que tem merda acontecendo, porque a última vez que corvos apareceram no Doctor Who, fez a The merda Raven, foi, né? Exatamente, a merda foi grande. Foi a e a gente tava indo Clara, bem pro né? final da temporada. Fez The Raven, foi exatamente antes dos dois episódios do final. Exatamente. Então, assim, de repente é algo até meio inconsciente do Moffat de querer colocar corvos ali pra galera ver como o corvo é um bicho de mau agouro, né? As coisas estão começando a arrumar pra uma merda maior, né? E a gente tem como mau agouro, porque dizem que os corvos, eles têm a passagem entre os dois mundos, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então, se a gente tá arrumando pra morte do Capaldi, é capaz de, vamos crer que apareçam mais corvos. Sim. Porque como ele já tem essa simbologia, vamos achar que pelo menos ele tá querendo se utilizar dessa simbologia pra tentar dizer pra gente que assim, vai morrer. Tá morrendo e a gente tá chegando, tá próximo. Talvez até pelo lance aí que você falou, eles cruzam, né, campos, né, mundos vivos, mundos mortos. Esse episódio ele tratava muito de dois aspectos, Isso. né, tipo, é a sala que o tempo passa mais rápido, a sala que o tempo passa mais devagar. O mundo lá onde moram esse... escuro. Claro e escuro, o lance lá da... Romanos vs. Céu. Isso é até que nem tanto, mas a sala dele de... Ali estão todos os monstros, eles estão daqui, dessa parede pra lá. Ou, aqui se a gente chegar nesse local aqui, a gente escuta a música tocando, a gente vê... É uma coisa que passa até meio batido, mas no começo do episódio tem a menininha falando... Então, essa era a segunda coisa que eu achei que ficou meio jogado. Tipo, o começo do episódio é uma menininha, você não tá ouvindo a música? Aí o menino, não, a culpa vai ser minha se a gente não voltar logo, vambora. E aí, no final do episódio, a Bill começa a escutar a música. Sim. Né? Que a gente vê que a música começa a ser tocada ali, na verdade, né? Porque... E ela fica tocando ao longo dos tempos até a menininha conseguir ouvir. Então, isso é legal, isso é bonito. Você vê que... Porque quando eles entram, né, que tem o sacrifício final ali do grupo, que finalmente se juntaram os romanos e os bárbaros, eles se juntaram para poder defender o mundo, né? Porque a defender a existência, ela lutando contra os monstros da eternidade, eles levam um bardo, né? Tanto que eu até brinquei. É um grupo de... o Titanic é um grupo de RPG, né? Que sempre tem o guerreiro, o mago e o bardo. Naquela época não dava pra fazer playlist no Spotify, né? Então eles levaram... O nome do cara era Spotify, né? Você levava música e... Pois é.
pra gente ficar ouvindo a musiquinha no final do Sim, mundo. Isso historicamente falando é o lance que os músicos, os bardos, eles iam pra poder incentivar a galera a lutar, né? Tinha isso mesmo. A música, ela serve como um tipo de torcida, né? Pro seu lado. Sim. E aí isso vai ficar tocando ali pela eternidade, tem um lance da passagem, né? Isso tá cruzando os tempos. E isso entra naquelas coisas do Doctor Who que o episódio se fecha nele mesmo, né? Só que eu também achei que ficou meio jogado. Tipo... Ficou um pouco jogado. Foi bonitinho, é bonitinha a ideia. A ideia é super bonitinha. Mas meio que ficou... Ficou de qualquer jeito. Ele até leva a gente a pensar coisas que não estão acontecendo de verdade. Por exemplo, a gente vê que o começo do episódio é uma menina com o irmão, né? Um menininho. E aí quando a gente passa lá já pro passado, a gente vê que tem a Car e o irmão dela. Na hora eu pensei, será que essa é a menina e esse é o menino? E aí vocês falaram, mas isso é no passado. Eu falei, tá, e daí em Doctor Who? Vai que se ela encostasse naquele Stonehenge, ela foi parar lá na época dos Celtas lá e... Tipo Outlander, né? O Outlander eu não li nem vi, mas ele tem a ver com o Stonehenge, Isso, ela toca... Não é exatamente no Stonehenge, mas é uma dessas pedras. Mas ela toca e ela é mandada pro passado, exatamente perto da guerra da guerra que acabou com os clãs. Então, eu falei, é Outlander. A gente viu a cena inicial e já falei, Outlander. Então, e aí a gente fica naquela de pensar que a Cara e o menino são eles dois do começo. Mas não são. A ligação com o final é só a música. Então, realmente, isso poderia não ter e você ia ganhar mais o quê? Mais uns 5 minutos de episódio? Talvez pra explorar mais o que a gente tem quando o episódio acaba mesmo, que é o que a gente até brincou que esse é um desses episódios que tanto o Next Time quanto o finalzinho é melhor que o episódio inteiro. A gente podia ter ganho 5 minutos a mais de discussão entre o Capaldi e a Missy, que roubou o episódio. Então, ali no final, eu ainda não tô comprando a Missy boazinha, eu nunca vou comprar chorando. E nossa, agora eu deixo ela na tarde, porque ela faz manutenção. O meu caralho, né, meu? Ou do doutor. Manutenção nada, ela tá sabotando aquela bosta dessa tarde. Eu acho colocar o seu maior inimigo pra pagar de mecânico no seu carro é pedir pro freio sumir sem querer, né, cara? Basicamente é a Penélope Charmosa pedindo pro Dick Vigarista dá uma olhadinha no meu óleo, por favor. Exatamente, cara. Em primeiro lugar, o doutor já foi enganado pelo Davros ali no começo da nona Não temporada. aprende, né? Não aprendeu a lição. Eu aprendi, aí não cai mais a não. Tardes é o bem mais precioso que o doutor. Melhor do que qualquer companion que ele já teve na existência dele. É a mulher dele. É eterna. Aquilo com a vida. Agora, você acha que ele ia deixar a Tese na mão da Missy? Então. Tá tudo muito Mas errado. aí eu achei bonita a mensagem que ficou, apesar de eu também achar que tá tendo coisa aí. Eu acho que ele tá confiando demais. Mas ele falou que esse é o problema da esperança. Ela é irresistível. Então mostra a linha do personagem. O personagem ele pode ser traído, ele pode sofrer, pode, enfim, confiar nas pessoas e perder confiança e tudo mais. Mas ele sempre se agarra à esperança. Eu não sei, eu não tô comprando o doutor estar acreditando na Missy. Eu não estou comprando o papo mole da Missy. A lágrima de crocodilo da Missy é que nem aquela menina lá na temporada atrás de RuPaul que chorou lá na frente e eu não acreditei. Qual era o nome dela? Roxy Andrews. É que nem o chorou da Roxy Andrews. Fui abandonado, largado no ponto de ônibus. E era só pra galera ficar triste ali na hora. A Kimora, lembra a Kimora nessa última temporada? Que ela chorou porque ela não usava mais enchimento? Exatamente. A lágrima da Missy é a lágrima da Roxy Andrews e da Kimora Black. É só pra comprar o público ali. E no caso, o público é o doutor. Tipo, olha, eu tô renovado aqui. Não sei nem porque eu tô chorando. Tô bem arrependida. Então, só que e o doutor, eu não caio nisso, porque eu caí já no Davros e foi o que eu falei. Me enganou uma vez, vergonha pra mim. Me enganou 2 vezes, vergonha pra você. Agora, o doutor tá caindo, como o Júlio falou, faz sentido. Por quê? A gente tem um doutor que a gente sabe toda a história dele começa, a gente sabe que eles eram super parceiros antes, eles eram melhores amigos, e aí, né, sempre tem aquele teu amigo que quer ser um amigão, mas eventualmente tem umas ideias erradas e fica seu inimigo, né? Todo mundo passa por isso, tem o amigo pilha errada. O mestre é o amigo pilha errada dele, entendeu? E óbvio que a Missy também. E ele sempre tem, a gente vê isso muito ali do 10º doutor pra frente, essa vontade que ele tem de trazer o mestre pro lado dele de novo, tipo, para com isso, vamos Vem ali. cá. A gente sabe que comigo, em momentos de aperto, o mestre e o doutor eles trabalham juntos, a gente tem aí o mestre trabalhando com o doutor da guerra nos quadrinhos, a gente vai ter um áudio aí, já adiantando um pouco, um áudio com o Sir Derek Jacobi, que ele vai fazer o mestre da guerra, a gente não sabe se ele vai ajudar o doutor em alguma coisa. Então assim, o doutor e o próprio mestre... Survival.
Eles trabalham juntos pra resolver o mistério. Mais ou menos, né? O mestre usa ele e eles acabam tretando e brigando. Sim. Mas você Como sempre. Mas você tem momentos onde o mestre e o doutor, eles são forçados a trabalhar junto. E é uma vontade que o doutor tem há muito tempo que o mestre ele venha de uma vez pro lado dele, né? A gente vê que a Missy já ajudou ele um pouco ali no episódio do Davros, inclusive. Então, assim, como o Júlio lembrou, é irresistível a esperança. A vontade de você ter esse teu amigo de volta é grande demais. Só que o Capaldi, você vê que ele tá abrindo ali pra ela entrar, mas ele, ao mesmo tempo, ele tá segurando de algum jeito. Você vê que... Tá com o pé atrás. Você vê que ele não tá 100% confiante. Ele tá ali uns 80, vai. Tanto que ele vai... A gente sabe que aí já vamos entrar um pouco no Next Time. Gente. No próximo episódio, parece que vai ser algo meio sala de perigo, né? Vai ser a Missy sendo testada pra ver se ela tá boa mesmo. Pra ver se ela realmente tá falando a verdade, se ela ou tá se com ela boas tá intenções. mal intencionada. Então, assim, esse minutinho final ali e o Next Time, a gente poderia ter ganho mais uns minutos se não tivesse todo esse lance da criança ali. Mas, falando sobre a Missy, eu compro a ideia do Capaldi tá comprando a ideia. Tá. Mas não compro a ideia da Missy, entendeu? A gente já teve aí nesse Next Time, né, Vamos falar do Next Time. Vamos falar do Next Time. Que, aliás, que Next Time é bom, né? Melhor que o episódio inteiro, hein? Pois é, porque a gente já 10 sai, segundos a gente melhor sai para- gritando no episódio é sempre por causa do Next Time, tá, Sim, gente? sim, não é sim. por causa do episódio em si. Eu não chorei, eu só me tremi inteira com esse Next Time. Exato, não sei o que pensar, só o que sentir. Porque assim, a gente tem os Cybermen de Mondas! Sim, eles estão chegando finalmente, cara. E a gente tem finalmente o John Cena aí Sim. em sua glória, A gente de finalmente- barba, na verdade. Sim, a gente finalmente vai ver o mestre do John Cena completo. Porque o mestre ele não está completo sem barba. É verdade. E a gente tem que lembrar que o Capaldi ecoa o John Pertwee. Sim. E o John Cena vai ecoar o Delgado, o Sim. primeiro mestre, cara. Sim. E eu não sei como vai ser a interação entre o mestre e a Missy, que é o mestre também, né? O Sim e a Michelle, Porque né? apesar da gente já ter visto muito o doutor interagindo consigo mesmo, tipo, a gente viu o segundo com o sexto, a gente viu os 5 primeiros. A gente ali. viu todo mundo junto. Não, a gente já. viu uma galera junto. Agora, o mestre, a gente nunca vê trabalhando consigo mesmo. Aliás, as poucas vezes que a gente vê que ele tá junto com ele, nos áudios, a gente tem um podcast inteiro falando sobre o mestre, vai deixar linkado aqui. A gente vê que as poucas vezes que ele interage com ele não se ajuda. Ele não é que nem o doutor que, sou eu mesmo, vamos ser amigos. Não, ele é tão traíra que ele se trai. Ele se entende, gente. Então, será que a Eu não vou Missy... te ajudar, você é um mestre. Ei, eu também sou um mestre. Exatamente. Então, será que a Missy vai se dar bem com o John Cena? A gente vê que ele faz uma pegada ali de, dá um beijinho, faz não sei o quê. A Michelle Gomes deu uma entrevista falando que eles dividem a mesma consciência. Sabe o que eu tô achando? Que, assim, o corpo da Michelle não é um corpo de Time Lady. Isso é uma das teorias que tá rolando mesmo. E que, na verdade, é o John Cena o tempo todo. Engraçado. Depois desse Next Time, eu fiquei pensando em várias coisas, né? Porque, foi o que eu falei, parece um lance meio sala de perigo, meio... um teste pra ver se a Michelle, né? Se a Missy, ela tá boa, de verdade. Se ela tá bem intencionada de verdade. Será que esse rosto do John Cena, essa aparição dele, não é parte da simulação? Não é ela só com... Uma ilusão. É ela só com uma roupa de John bem Cena? decepcionado. Eu ia ficar um pouco bravo porque já usaram desse expediente Exatamente. nessa temporada no Extremis. Acho que foi. Sim. Que teve a fake regeneração, né? Então eu acho que não fariam isso de novo. Acho que foi eu- do Pyramid. eu Pyramid es- at the End of the World. Sim. Que tem a fake regeneração. É isso, é no Parâmetros. E você O fala Lie of que the Land. você acha que não vai ser... Lie of the Land. É uma parte do Triparter ali. Eu não só acho que... Eu tô torcendo pra não ser. Não é nem que eu não acho que vai ser, porque tem parte de mim que tá quase acreditando que tem chance de ser, entendeu? E aí eu fico meio cabreiro, porque vai ser uma resolução meio cagada, entendeu? Vamos pensar que o Moffat já usou disso em Sherlock. Porque eu ele não sei. ele montou uma coisa assim, o Moriarty tá vivo, Chegou, a gente teve a primeira cena, aí aparece, tipo assim, 5 anos atrás. Tipo, ele montou uma hype em cima do Moriarty tá vivo, e aí, tipo... Não, então destruiu. Olha só, é flashback. Então o medo de ser flashback ou ser que nem o Fred falou, tá grande. E Doctor Who, mais chance ainda, porque em Sherlock não tem viagem no tempo. Doctor Who tem. Sim. Então... mas aí, vamos supor que fosse um flashback, por ser viagem no tempo, daria até pra... ele foi parar nesse flashback. Eu acho que assim, quando a gente tem a Michelle Gomes como Missy,
Ela é apresentada como novo mestre. E aí você traz a informação de que o John Sim vai voltar, você coloca uma coisa na cabeça das pessoas. Eu quero ver a regeneração do Sim pra ela, e se não houver, a explicação do que aconteceu de um pra outro. Porque o mestre, a gente sabe o que acontece com o doutor. A gente viu ele regenerando todas as vezes. Isso é apresentado pro público, isso faz parte da série. O mestre não. O mestre sempre some e sempre volta. E às vezes volta diferente. Sim. E às vezes rouba corpo. Não, ele sempre rouba corpo. Então, assim, querendo ou não, a gente quer ver pelo menos uma vez. Quando você bota 2 de uma vez, você fala, então vai ter regeneração. Sim. O que me leva a caixinha de apostas. Só temos mais 2 episódios. Ai, meu Deus. Regenera no próximo ou regenera só no finale? O Capaldi que você disse? Capaldi. O Capaldi tem a chance de ser um especial de Natal também. De Natal. Eu chuto que regenera já na próxima semana. Eu vou além. Eu acho que ele regenera nos últimos minutos da última parte. Eu também do 12. acho, com você. Pra o começo do especial de Natal, realmente ter o Capaldi. Por 2 segundos só regenerando e já sendo o outro. Porque eu acho que eles estão fazendo de um jeito. Essa é a temporada dos misleadings da BBC. Contar pra gente uma coisa e no final, olha, não era bem isso. Era isso. Brinks. Não era Brinks. Não é nada disso que você está pensando. É do macarrão que eu estou falando. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Exatamente. Ela tá fazendo muito isso. Então eu acho que eu acho que ela vai fazer? A gente vai ter toda essa interação ali, mestre, miss e doutor. Por conta disso, ele vai acabar regenerando nos últimos segundos. E o especial de Natal começa com ele só ali o resto do momento, o resto do brilhinho, e já entrando o próximo ator ou a próxima atriz. Eva Green ou Bill Nighy, Tilda Swinton. E várias apostas. Todas, mas ele regenera em 3 corpos diferentes. Seria meu sonho. Pro gêmeas siamesas. Sonho de princesa. Operação Cupido ao cubo. Então, exatamente, a gente tem aí todas essas desinformações, informações do que pode ou não acontecer, né, com o Capaldi, com a Missy e com o John Sim nesse próximo episódio. E além disso, a gente teve a notícia essa semana de que Russell T. Davies já sabe quem é o 13º doutor. Então a gente já sabe que o que já tá... Pode ser um blefe dele, mas eu acho que não. Não, eu acho que ele sabe, sim. Ó, eu acho que mas nesse já foi ponto, dada a largada aí pra saber quem é. A gente já sabe que está rolando a produção do especial de Natal. Quando a produção já tá rolando, já tem roteiro. Se já tem roteiro, já tem ator. Já tá tudo pronto, gente. Eu tenho certeza que hoje, estamos aqui no final de junho, o ator já foi escolhido sim. Ou a atriz, já né? foi. Enfim, com certeza já foi escolhido. Já tem roteiro. O Tibnon já está trabalhando com o Moffat. Né? Já tá programando. Inclusive saiu, né? A gente publicou uma entrevista do Chris Tibnon e ele falou que, tipo, olha, eu já tô preparando, a BBC queria ousadia. Ousadia e alegria. Risco e ousadia. A gente tem, inclusive, a informação de que a primeira temporada dele, que é a 11ª, vai ser mais seriada em vez de ser. Vai ser algo meio tipo fillers. Twin Peaks, né? Vai ser meio que uma pra novelinha. Quem assistiu Broadchurch, né? Tipo Broadchurch, é como se fosse uma história corrida e não várias histórias soltas. Vai ser algo como próximo do que foi o Trial of a Time Lord. Vai ser uma história maior com historinhas dentro. Isso, e aí a gente também sabe que a BBC tem planos de pelo menos mais 5 temporadas de Doctor Who. Ou, não sabemos se vai ser nas mãos do Tibnon, né? A gente sabe que a 11ª é, com certeza. Mas assim, gente, a figurinista já tá trabalhando nos figurinos do especial. Sim. Isso aí, assim, já tá rolando. É só questão de tempo pra gente saber. Eu acho que é Capaldi o especial inteiro e só no final ele regenera. Tá. É engraçado que eu a gente acho. começou a levantar... Sabe por quê? Porque a personalidade do 13º só vai ser revelada nas mãos do Tibnon. E isso é só na 11ª temporada. Ok, mas talvez o Tibnon esteja ali co-escrevendo o especial, a gente não sabe, Pode entendeu? ser, pode É engraçado que a gente tá falando aí, levantando a bola de quando o Capaldi vai vir, quando não vai vir, e a gente acabou abafando um pouco o lance da Missy, apesar de ter falado bastante. Será que as teorias que apareceram lá na 8ª temporada, quando a Missy voltou, será que ela é realmente um corpo roubado de um outro Senhor do Tempo? Da Honey? Será que essa é a grande mentira que o Moffat vem plantando esses anos todos? Olha, pode até ser que ela seja a Honey e o 13º seja o Valeyard. Não, aí não, é que ela tá vendo. Teorias malucas já de tá fãs. teorizando. Aí já é conspiração demais, mas nesse próximo, agora, os próximos 2 episódios, como a gente tá falando aí, que a gente já tá sofrendo, porque o final está aí batendo a porta, é ele que vai setar as verdades ali. O que aconteceu entre o mestre e a Missy? É a Missy mesmo? É o mestre mesmo? É um outro corpo? É regenerado? Como vai ser? Então eu tenho a esperança da gente ter 2 regenerações diferentes nesses próximos 3 episódios, né? Os 2 episódios em especial de Natal.
a do Mestre, né? Tá. Que a gente nunca Mestre viu. Missy. Não sabe se foi roubado. E tem que lembrar que o final do Capaldi é a primeira regeneração dentro desse novo ciclo. Exatamente. Né? Porque a última regeneração do Matt Smith pro Capaldi foi a transição entre ciclos. Sim. Será que esses novos créditos, essas fichas que botaram no fliperama do Doutor, será que não vai dar uma regeneração Será diferente? que não tá com glitch? Porque eles prometeram, inclusive o Moffat prometeu que iria ser uma regeneração diferente. Sim. Eu quero. Então, Será que o efeito de ter usado uma regeneração só pra zoar a Companion vai acontecer agora? Tipo, a gente não sabe se aquilo Vai foi... dar o juju ruim? Será que vai dar um juju ruim ter usado ali pra zoar os O outros? fato dele ter pegado a visão do futuro pra ele poder ler o... Justamente. Como que era o nome do livro? Era Veritas. Ele precisou pegar a visão do futuro se não vai dar algum Será que não vai bug dar na... Que ele ia ter que pagar de alguma Ele tá até meio inconsequente com essas coisas de regeneração. ele tá- Ficar gastando essa Será? porra. Já tá no Doutor 5 já de novo. Ele nem conseguiu ler o negócio. Foi à toa, né? Será que teremos Peter Dinklage aí vindo porque ele foi queimando o crédito e ele vai vir pequenininho? A gente não sabe, cara. Isso ia ser foda. Mas uma coisa que a gente sabe, apesar de não sabermos aí o que vai ser do Capaldi, o que vai ser do Mestre, o que vai ser da Miss, são as nossas notas pra esse episódio aí que, como a gente falou, foi um episódio ok, mas esses últimos segundinhos foram muito melhor que o episódio inteiro, né? E o Next Time, então, minha O Next nossa. Time, então eu vou fazer assim na mesma ordem que eu fiz quando eu abri o podcast. Júlio, sua nota aí de Hartnell a Capaldi, sabendo todas as nuances que pode ou não ter. Qual a sua nota pros Devoradores de Luz desse episódio, o 10º episódio da 10ª temporada, escrito por Rona Munro? querida internet, por favor, não me odeie. O meu voto é um Colin Padeiro. Olha aí, não sei. Justo, agora por quê? Colin Padeiro. Eu achei que Ai, qual shape? tendo essa possibilidade de ter ter um momento histórico, ter duas nações, né, duas populações interagindo, ter um monstro que faz eles se juntarem, ter a discussão de sexualidade, ter a discussão de imperialismo, podia ter sido um episódio muito, muito, muito melhor. Foi mal utilizado o tempo na tela, não desenvolveram nenhum dos personagens além daqueles que a gente já conhecia, e pareceu mesmo um episódio filler. Sim. Só que um episódio filler pode existir se ele tiver uma mensagem. A mensagem que ficou desse é que eu tenho que ouvir os corvos falando e lembrar de uma celta que eu nem lembro direito o que fazia. Então, Colin Padeiro, desculpa a internet. Ok, não, tudo bem, é o que a gente sempre fala, né? O bom do podcast, tanto quando a gente tá gravando quanto vem e-mail, é ver as diversas opiniões, que é isso que faz a beleza da série, são essas nuances. A gente, todas. inclusive, tem escolhido e-mails que não gostaram de episódios, pra saber os motivos, né? Sim. São opiniões construtivas, tipo, olha, eu não gostei. Mas você não tá esculachando, justamente. Gente, questão de gosto, questão de opinião, e todo mundo tem direito à sua. Sim, e agora eu vou passar... Ingra, você que é iniciante aqui no podcast, primeira vez que tanto você quanto a Ana vem gravar com a gente, espero que não seja a última. Qual a sua nota aí de Hartnell a Capaldi pra esse episódio aí da Rona Munro? Eu pego um quinto doutor assim. Caraca, olha você... Só porque o Júlio... não odeia ainda. Por favor. Não, mas é porque assim, eu faço muito das minhas palavras o que o Júlio disse. Eles colocaram muita coisa, muita informação e não desenvolveram nada. Entendi. Ficou alguma coisa tipo, a gente tem muito, a gente pode desenvolver celta, a gente pode desenvolver romano, a gente pode desenvolver sexualidade, a gente pode desenvolver imperialismo, a gente pode desenvolver monstro do espaço, mas a gente escolheu não desenvolver nada. Só a união de povos e uma união bem no último momento, bem de qualquer jeito. Então ficou assim, foi legal, mas não foi muito. Entendi. Mais fraco da temporada, na minha opinião. Mas você sabe que o seu 5 ele é menos da metade do lastro, né? Ok, tudo bem, não tem problema. Agora eu vou passar a nota aí pra Ana. Qual a sua nota de Hartnell a Capaldi para The Eaters of Light e o porquê? Eu gostei desse episódio. Não foi melhor, claro que não foi melhor. Pra mim foi um Eccleston no primeiro episódio. Tá, olha aí. Foi melhor. Foi o melhor. Rose, isso. Rose, ok. Um Rose. Por quê? Porque eu achei que faltou trabalhar melhor muita coisa, mas o que eles conseguiram trabalhar foi legal. Eu gostei. Tipo, e também porque eu gosto muito da época que eles trabalharam, que é dos escoceses, da guerra com os romanos, essa coisa histórica de... Aquele Sempre que envolve Outlander. Escócia, eu tô... Outlander, exatamente. Eu tô...
Muito feliz. Mas eu gostei, sim. Ok, um 9, então aí tentando nivelar a nota um pouquinho mais pra cima, também vou passar pra uma pessoa que também, às vezes, dá notas baixas aqui no podcast, que essa é a minha contraparte, que é a Thaís. Você, qual a sua nota? Você que é a minha copilota aqui desse podcast, qual a sua nota para The Eaters of Light, esse episódio da Roninha? Pera aí, antes, não sou eu que dou nota baixa, você que dá nota alta pra tudo. Olha aí, gente. Será que eu vou dar nota alta dessa vez? Não Já sei, saberemos. mas a verdade é que eu sou um pouco exigente Ok. em algumas coisas. Vou acompanhar a Ana hoje, também vou dar um Eccleston. Olha aí, uma coisa muito diferente vai acontecer Não, um hoje. Eccleston geral. Aham, ok. Tirei até um Eccleston mais pra frente, assim, o Eccleston Dalek. Olha, o Sherman. então peraí, você tá dando um Eccleston peladão ali, lagartixa, né? Lagartixa, que delícia, Entendi, né? ok. Aquelas orelhas maravilhosas. Por quê? Porque eu gostei bastante. O que eu mais gostei nesse episódio, que eu acho que até ficou meio por cima aqui, foi a Bill. Tá. Porque a Bill, ela mata o lance da tradução. Tipo, não, eu tô falando inglês. Não, você não tá falando inglês. Isso é legal. Eu tô falando latim. Não, você não tá falando latim. Aposto que é um circuito do Link psico, não sei o que, da tarde. Gente, ela matou sozinha isso. Ela falou da sexualidade dela numa boa. Aquela cena foi bem gostosinha de ver. Ela salvou o doutor. Isso é bom. Tipo, Dele mesmo. É tipo, oi, amigo, presta atenção. Não é seu trabalho fazer isso aqui. Né? Você vai se matar, né? Presta atenção, porra. Eu acho que a Bill é muito voz da razão. A Bill, ela pode... Companion material, né? Não, cara, você pode falar, é porque ela não tem estudo, não tem escolaridade, porque ela não teve pai e mãe. Porra, olha o que ela é. Ela não é só isso. Dona também não tinha escola, Dona não tinha nada e foi a mulher mais importante do universo. Então, Eu tenho falado isso ao longo dos episódios. Vira e mexe, a Bill, no meio do episódio, a decisão tá na mão dela. Aí ela fala assim, eu? Mas eu não sou ninguém. Não, você é sim, cara. Você é alguém por causa de todas as coisas que você é por dentro, e não por causa de título social ou por causa de todo o resto, sabe? Então, assim... eu ouvi amém! Amém! Entendeu? Então, assim... Vai de Eccleston, eu gostei de todas essas temáticas também. Também achei que ficou meio raso, mas assim, a Bill pra mim é incrível, maravilhosa, tá salvando a 10ª temporada. Entendi. E você, Fred Pavão, quero saber a sua nota. Olha aí como é. Eu sou um cara que eu gosto sempre de. Eu gosto quando vem surpresa assim que a gente não tá esperando. E a minha nota dessa vez vai ser uma nota mais baixa que a sua. Olha aí. Porque eu não vou dar. Deus! Eu vou dar um Davidson? Não. Vou dar um Colin Padeiro? Não. Mas eu vou dar aí um John Hurt. Eu vou dar um guerreiro. Um João machucado. Joãozinho. Porque esse episódio. Olha aí, que bom que você falou João machucado. Porque eu acho que esse episódio, ele, sem querer, ele foi meio machucado. Por quê? Porque, tudo bem, eu entendo que ele tem suas falhas, eu entendo que ele tem essas barrigas, ele tem coisas que ele poderia ter explorado e não explorou, mas é difícil você ter um episódio que se destaque depois de um triparter que eu gostei tanto e antes de um finale que a gente tá esperando tanto. Entendeu? Então eu acho que ele saiu prejudicado por essa. Eu queria ter gostado... Você gostou do Emperors of Mars, que veio depois do Triparter, Sim, né? então, mas foi o que eu falei, esses dois episódios, eles estão meio que nessa corda bamba, entendeu? Eles têm que se destacar, eles têm que se destacar muito pra gente gostar. O Emperors, ele conseguiu porque ele falou lá o lance dos Alpha Centauri, ele tem todo... Ele é um episódio muito mais legal. Ele trouxe Ice Wars, que é um vilão clássico. Exatamente, então assim, ele tinha essa rede de segurança, vilão clássico, personagem clássico, o Gates trabalhando com um momento histórico que ele trabalha muito bem, não o terror. Então assim, ele tinha uma rede de segurança. Esse episódio, ele foi muito sem rede de segurança. Por que eu fico meio triste de dar uma nota assim? Porque por ser da Rona Munro, que vem lá da série clássica, e eu por gostar Trabalhou tanto... com McCoy. E eu por gostar tanto da série clássica assim, eu queria que esse episódio tivesse destacado em relação aos outros. Infelizmente, eu acho que ele vai tomar aí o título do episódio mais fraquinho. Não foi um episódio péssimo, não é nenhum Sleep No More, não é nenhum Idlot's Lantern, mas ele é um ótimo... mas ele é um episódio ok. Mas só ok, não é o nível da temporada maravilhosa que a gente tá tendo, né? É verdade. E os computadores do Datarulha chegaram então à média? Olha aí! A média é 7.6. 7.6 É um McCoy! É um McCoy. Então, o episódio escrito por Rona Munro na série moderna Olha aí! vai levar a nota do doutor que ela escolheu na série clássica. Olha aí! O Sylvester McCoy. Justiça histórica. Justiça Destino. No mais, a gente já falou acho tudo que a gente ia falar aqui do episódio, mas a gente quer saber sempre a opinião de vocês que estão ouvindo a gente, que dessa vez ouviram aí um personagem recorrente no nosso podcast, que é o Júlio, que já veio a terceira vez, quarta vez que veio gravar essa temporada. Tivemos aí estreantes no podcast, são as pessoas que mandam de história, pessoas que mandam de Outlander,
Wonder, que venham de novo gravar novamente com a gente. Mas a gente vai precisar saber aí de vocês em casa, a opinião de vocês e a nota de vocês. Foi muito alta, foi muito baixa, foi ali mediano? Só que pra isso você vai precisar do quê? O e-mail do Dr. Who Brasil, que a Thaís vai falar pra gente agora. podcast@drwhobrasil.com.br. Temos também ali o Facebook, que é o histórico nosso ali, que vem com as canções, tudo que a gente posta durante a semana, que é o Facebook do Dr. Who Brasil, que é o facebook.com/drwhobrasil. Temos também, como eu já falei, aquele corvo que vem sobrevoando ali gritando car, que é o Twitter do Dr. Who Brasil, que é o twitter.com/drwhobrasil. Temos também nosso Salão Digital ali, o nosso Instagram, que a gente sempre bota fotinhos, às vezes quando a gente quer, a gente grava um videozinho, a gente mostra nossas coisas, que é o Instagram do Dr. Who Brasil, que também é @Dr. Who Brasil. Somos Dr. Who Brasil em todas as redes sociais. Se você segue a gente aí em algum agregador de podcast ou no iTunes, lembre sempre de dar ali sua opinião, de dar suas estrelinhas, porque isso aumenta a relevância do podcast, e isso é muito importante. Por quê? Porque você pode estar fazendo um Ruvian, e isso é muito bom. Você tem que espalhar a palavra do doutor. Espalhe a palavra do doutor pelo universo, pelo tempo e espaço. Justamente, seja a canção no ouvido das pessoas que não conhecem o Dr. Who. Carregando a palavra. Exatamente. Seja o corvo. E seja o corvo do Dr. Brasil e leve a palavra aí desse podcast maravilhoso pra todo mundo. Esteja aqui semana que vem pra ter seu cérebro explodido ou não pela aparição aí de John Sim, a volta do Cyberman de Mondas, o fim ou não da Missy, a regeneração do Doutor, são muitos ou não, mas esperamos que isso seja um sim e seja presente de vocês aí que seja semana John que vem. Sim. Olha aí. Com esse trocadilho maravilhoso, eu encerro o podcast. Até semana que vem. Falou. Tchau, tchau. Falou, tchau.